Bom, a compartilhada. Estamos no ar, hein? Queria dizer não, mas estamos vivos e no ar. E eu já vou começar a nossa transmissão falando uma coisa muito importante hoje. Vou soltar aqui os links, às vezes você vai divulgando aí, tá, Bruno? Você vai soltando em todos os grupos possíveis. Demorou. Vamos lá, então. Tá no ar mais uma live do Corintianos. Você já conectado, curta, compartilha, já entra em contato com a gente, manda sua mensagem. Emerson Santos já está conectado com a gente. Opa, grande de gola, sempre conectado. Onipresente esse, hein? Sempre, ele está em todas as lives, eu gostaria de começar. Tivemos apenas uma notícia ruim hoje. Mas foi uma básica do que a gente já está acostumado hoje. Hoje, vou apresentar o pessoal que está comigo aqui. Bruno Cassiano, mais uma vez, mais uma live juntos. Tamo junto, Bruno. Seu boa noite, seu destaque inicial. Boa noite, meu destaque inicial é para torcedor traíra, que tem símbolo de time inglês na parede de casa. Esse é meu destaque. E ele, Fernando Cosimati, conectado com a gente mais uma vez, já fez live pós-derby comigo na semana passada, hoje está aqui participando, daqui a pouco a Letícia também entra aqui na nossa live, ela que está chegando do trampo, daqui a pouquinho ela já está conectada aqui com a gente. Seu destaque inicial aí, o Cosima? Prazer estar aqui de novo, né? Ao contrário do nosso querido colega aqui que está conosco, eu não vou ser agressivo, sou um cara que vai assim, né? Muito obrigado pelo convite. E tem uma faixa aqui também, ó, aqui em cima que eu coloquei, ó, que é do Vampeta aqui, ó. É uma faixa que entregaram aqui, porque era uma homenagem aos negros que jogaram pelo Coringão aqui, ó. Boa, segura essa, Bruno. Enquanto segura isso, essa. Tá vendo? Aqui, você vai ficar criticando. Vai ficar criticando o menino? Aí olha o que ele faz. O Adriano Fernandes mandou aqui, boa noite, rapaziada. O Emerson Santos, inclusive, é o mais sensato por enquanto. Aí muda quando chegar a Letícia. O presbítero Liedson Moraes, vocês sabem dizer Jorge Santos vai vir pro Timão? Olha, muito difícil contratar um lateral esquerdo agora, nesse momento, viu? Bem complicado. O Jorge teve no radar aí do Corinthians no começo do ano, antes de vir Sid Clay, antes de acertar a subida do Piton. Então o Jorge só foi no começo do ano. Agora eu acho muito complicado, apesar do Carlos estar praticamente de malas prontas aí pro futebol italiano. Mas antes de começar, gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo, conectado aqui com a gente, temos sorteio no nosso Twitter, tá? @Corintianos, lá no Twitter. Entra lá, participa do nosso sorteio, que é sorteio de uma caneca muito top. Vai ser revelado dia 3, é isso, né, Bruno? Dia 3 do 8, né, 3 de agosto, vai ser aí a sortuda ou sortudo, vai ter a sua caneca garantida para tomar um café. É isso, caneca ficou top demais, ficou muito louca. Ô Gui, só vale a pena lembrar que café não é incluso. Café não incluso, a caneca vem vazia. Estamos preparando outras coisas também mais para frente. Tem muita novidade para vocês aí daqui para frente. Outro detalhe, dia 31/7, temos uma entrevista especial, tá? Que nós, todos os bastidores aí, o de Gola também está envolvido nessa, intermediando toda essa situação. E estamos fazendo alguns enigmas, né? Para vocês aí descobrirem quem que é esse jogador que vai estar conversando com a gente na sexta-feira. A primeira dica, estava no elenco de 2007 do Corinthians, aquele grande elenco. Memorável. Para quem acompanha há bastante tempo o Corinthians aí, vai lembrar daquele grande elenco. Felipe no gol, Irã, Betão, Fábio Ferreira, Gustavo Neri. Que saudades, não? Nossa senhora, eu tô até chorando aqui. A segunda dica, vamos lá. A segunda dica ele ganhou títulos importantes com o Corinthians. Segundo de Gola, ganhou títulos importantes. 3 títulos importantes. 3 títulos. Série B de 2008, Paulista e Copa do Brasil de 2009. Então, 3 títulos aí que ficaram marcados para a história do jogador.
Agora, a terceira dica, hein? Preparem-se. Terceira dica. Bom, jogou um bom tempo no Corinthians, teve contrato no Corinthians, atuou no Nordeste, atuou no interior de São Paulo, foi jogador de futebol europeu. Acredite ou não, Cosima, tá vendo? Vai, desconfia mesmo. E aí, agora ele atua na Ásia. E aí? Ainda está em atividade? Ainda está em atividade. Criança aí jogando bola. Vai estar conversando com a gente na sexta-feira. Para você, Cosima. Então, você tava falando da escalação, pode ser que seja talvez o Felipe, não sei. Felipe? Bom chute, hein, Bruno? Bom chute do menino Cosima aí. Pode ser que seja. Pode ser. O Felipe. Pode ser que seja o Felipe. O Emerson Santos falou que filho de marisco, marisco é. Ele chutou o Moradei. Será que é o Moradei? Saudades Moradei na volância. Nossa, saudade. Qualidade. Primeiro que Emerson Santos é um baita de um falso, né? Por quê? O cara é falso, porque ele tá nos bastidores de tudo, né? Ele tá ali chutando, mas tirando onda com todo mundo que tá errando. Passou o dia zoando todo mundo que tava errando lá no Twitter. Exatamente. Aproveitou. Mas é isso. As dicas estão dadas. Até o fim da live, vocês podem aí estar mandando quem vocês acham que vão estar participando, quem vai participar com a gente na sexta-feira, agora dia 31, tá? A partir das 21h30 teremos a live. Então, chute, veja se tá mais certo. Ainda o Bruno falou que o nosso Twitter lá teve vários chutes, teve mais chute hoje no Twitter do que o Corinthians nos 2 últimos jogos, viu, Cosima? Queria dizer não. Nossa Senhora. As finalizações do Corinthians ficaram perdidas na quarentena. Mas vamos lá. Muito difícil, né? Não. Mano, tem alguma coisa mexendo atrás ali do Bruno, hein? É uma vassoura. Marina e a vassourinha elétrica dela. A vassourinha nervosa. Na cabeça desse moleque aí. Boa, Bruno. É isso mesmo. A Marina vai fazer 4 anos, Bruno? Vai fazer 4 anos em outubro próximo, aí tocando terror. Trabalho infantil é crime, viu? Exatamente, viu? Agora. Vamos começar a nossa live, vamos falar muito de Corinthians, tudo que aconteceu nessa última semana. Semana conturbada, muita gente aí falando que não ia classificar, era o pior time dos grandes, não ia passar do Palmeiras, se passasse do Palmeiras não ia ter rebaixamento ainda. Muita coisa aconteceu na semana do Corinthians, desde da partida do Palmeiras, né? Antes da partida contra o Palmeiras. Na semana passada, muita especulação, muita coisa. Será que o Corinthians cai? Será que o Corinthians sobe? Será que o Corinthians classifica? Muita coisa aí envolvendo. O pré-derby, Cosima, e aí? Esse time do Corinthians, pré-derby, a volta de quarentena, o que dava para esperar desse time? Um time que terminou o Campeonato Paulista até onde conseguiu jogar em março de uma forma muito mal, estava muito abaixo do que era esperado, e de repente, logo de cara, já volta com um derby. O que faz, hein? A gente vai, né? Só vai, não tem muita opção. A gente não sabia muito o que esperar, né? Porque a gente já voltou, não tinha o Wagner Love, não tinha o Ione, não tinha Pedrinho, tinha um monte de jogador que constantemente estava no time, mas voltou, e aí uma coisa que me surpreendeu no Clássico foi a defesa, porque normalmente a nossa defesa era uma peneira, né? Porque conseguia até atacar bastante, mas a defesa sempre comprometia. Aí voltou no derby, conseguiu ter uma boa partida defensivamente, até com o Avelar, né, jogando de zagueiro, e a gente conseguiu um gol com o Gil, né, colaboração do Gramado, do Everton, não sei o que, mas aí a gente fez o gol, ganhamos o jogo, e aí com aquilo ali a gente pensou assim, por que não? Esse era o jogo mais difícil de ganhar. Sim. Então a gente foi lá, ganhou, voltou contra o Oeste, ganhamos também, e aí a gente contou com os 2 tropeços do Guarani, e a gente chegou, né? E aquela, mata-mata é outro campeonato. Não importa o time que você fez, não importa o jogo que você jogou antes, não importa o seu retrospecto. Mata-mata é uma coisa totalmente diferente. Você tem que estar focado e tem que estar ligado no jogo. Se você não estiver focado, você
você fica no caminho. Isso com certeza é um outro torneio que começa agora, né? E agora não é mais mata-mata, né? Mas só mata, principalmente nas quartas e na semifinal. Então é um jogo só para definir quem vai passar para a próxima fase. E aí sim, na semifinal, tem os 2 jogos. Ô Bruno, essa equipe do Corinthians aí, a desconfiança beira o Corinthians nos últimos anos, né? Então, beira o Corinthians nos últimos anos, só que a gente pega um exemplo, por exemplo, né? O ano de 2018. A gente pega o ano de 2018, pega o ano de 2019 nem tanto, mas o ano de 2018, que chega na final contra o Palmeiras, e aí perde o primeiro jogo em casa, e aí fica, né, aquela descrença, será que vai acontecer o título, será que não vai acontecer? O time foi lá, venceu. Mesma coisa em 2017, né, tinha muita gente apostando as fichas naquela Ponte Preta, porque foi um time que conseguiu ganhar do Palmeiras, e o Palmeiras era a sensação na época, porque era o atual campeão brasileiro, e todo mundo apostava as fichas no Palmeiras, e a Ponte foi lá e deu, né, o come no Palmeiras. Contra o Corinthians foi a mesma coisa, o pessoal apostou que seria um resultado pró-Ponte Preta. Né? Então é um time que em mata-mata é encardido, o Corinthians. O Corinthians em mata-mata é chato, é encardido demais. Dá para entender muito bem a preocupação dos rivais e a torcida para que não passasse, porque o Corinthians, ano passado, ano passado mesmo, 2019, que também conquistou o título, foi o tricampeonato, jogou contra o Santos do Sampaoli, com todo mundo acreditando que também perderia para o Santos do Sampaoli. E conseguiu segurar, né, o placar e tudo mais, e conseguiu. Né? É um time que é chato, e é igual o Cosima falou, é um outro campeonato. Não adianta agora, o retrospecto vai contar, porque no fim vai continuar somando os pontos, né, nessa fase, só que é uma dinâmica totalmente nova. Né? Se antes os pontos corridos, a eficiência tinha que vir, vinha antes do, né, vinha depois do merecimento, agora ela meio que muda essa ordem, né? Agora a eficiência no jogo é o que ganha ao invés do merecimento. Às vezes vai ter time que vai dominar a partida toda e aí por uma bola o outro time vai lá, faz um gol e passa. É eficiência. Agora é isso, é mata-mata. Já não é mais o mérito que conta, o mérito de você dominar, de você estar à frente. O que conta agora é quantas bolas você conseguiu colocar dentro do gol adversário. É isso que vai contar. Então a dinâmica é nova, é um campeonato novo. O Corinthians tem pela frente o time mais difícil do campeonato, ao meu ver. É o melhor time do campeonato, esse Red Bull Brasil. Né? Ele supera até mesmo os outros grandes. E acho que se passar, né, eu digo se porque a gente acredita que vai passar, a gente torce para que vai passar, mas é uma possibilidade. É 50-50%, né? Se passar, eu acho que ganha uma moral imensa, né? E a gente pode ver, né, constatar que mais um derby em mais um ano vai mudar aí a trajetória do Corinthians. É bem isso mesmo, concordo com tudo que vocês comentaram aí. A gente já tinha comentado em live no pós-derby, né, sobre a importância de ganhar um jogo contra o Palmeiras. Você jogando mal, fazendo o segundo tempo muito abaixo, e aí você consegue os 3 pontos em cima do seu maior rival, contrariando desconfiança, pichação, provocação, muita coisa que envolveu aquela quarta-feira. Você consegue 3 pontos. Na quinta-feira você meio que torce ali pro Guarani não conseguir a sua vitória, ou no máximo um empate contra o Botafogo. Botafogo vai lá e ganha do Guarani. Parece que o jogo começa a mudar para o Corinthians, né? Vai muito mais da competência dentro de campo, né, da eficiência dentro de campo, mas também contando um pouco com a sorte de outros resultados, que era o que o Corinthians precisava, né? Chegar na última rodada mais vivo do que nunca, mesmo com muita especulação, o pessoal falando, não, o São Paulo vai entregar o jogo, vai jogar com a equipe reserva, o São Paulo não tá nem aí mais pro campeonato, já tá classificado. Realmente, jogou com os reservas, mas jogaram, ganharam, e aí o Corinthians também fez o papel dele, apesar de um jogo horroroso que foi ontem. O Corinthians fez um primeiro tempo tenebroso, que deu medo de assistir, deu uma finalização no gol no primeiro tempo e foi o que rendeu.
Vai pelo lado positivo, é eficiência. O mal do torcedor é esse aí, ó, tá vendo? O mal do torcedor é esse aí. O time termina o primeiro tempo com 100% de aproveitamento nas finalizações e o cara tá reclamando. Exato. É um chute e um gol. É eficiência, né? É eficiência que a gente fala. Pelo lado, como eu falei, pelo lado positivo, cadê a caneca do Corinthians, Bruno? Nossa, tá fazendo Bruno propaganda para outro lugar? A minha tá presa no correio ainda. Nossa, entendi. Tá lá em Curitiba. E olha aquela partida daqui de São Paulo para São Paulo mesmo, só que tá presa lá em Curitiba. José Wilker, boa noite, fiéis. Vai Corinthians. Emerson Santos teve um comentário lá que o cara tomou mais pontos no braço do que aquele brasileiro do Timão em 2007. Não, Bruno não. Nunes. A gente tem que contar essa história depois, né? Mais pro finalzinho. Ele me mandou os desdobramentos, Gui. Depois dessa história. Depois eu vou contar aqui na live, viu? Mas enfim, segue. Beleza. Bruno Nunes, cheirinho de tetra. Rose Teixeira, boa noite, Rose. Rafa Gil, deixou chegar a Segura Nós. Abraço, Rafa. Emerson Santos, desde que mudou esse regulamento no Paulista, o time que foi melhor no geral nas fases de grupos não conseguiu ser campeão. Tem isso também, né? O último foi o Santos de Neymar, só que já não era esse formato, né? Era um outro formato menos amalucado. Mas isso. Foi o último de uma primeira fase de Campeonato Paulista, coisa. É o que a gente estava falando, né? Então, o cara, por exemplo, Santo André dominou, né, boa parte do campeonato, liderou. O Red Bull Brasil, que eu estava dizendo que era o melhor da primeira fase, foi o melhor da primeira fase para mim, também. Só que agora essas coisas ficam para trás. O que vai contar é o quê? Se você vai ganhar ou se você vai empatar, isso conta na pontuação. É a única coisa, porque o retrospecto, no geral, que você jogava dentro de campo, muda completamente, porque às vezes uma bola acabou, porque não vai ter outro jogo, né? Não vai ter próximo jogo. Exato. É só o mata, e já era. Deu certo muito bem, não deu, já era. Agora não tem mais isso, até isso é muito pela questão da pandemia, né? De tudo que aconteceu, apertar o calendário para poder ter uma definição antes do Campeonato Brasileiro. E aí agora é mata, deu, não deu, vai para os pênaltis. Falando um pouquinho dessa equipe do Corinthians ontem, primeiro, eu queria saber de vocês, a escalação, manter a mesma escalação do jogo contra o Palmeiras, correto ou não? Não sei, porque o jogo do Palmeiras a gente ganhou. Mas o time não parecia fluido. O time tava muito travado e eu acho que se você mantesse a escalação, você tinha que ter uma orientação diferente nos jogadores que fossem em campo. Porque o meio-campo tava muito distante do ataque. Tava, tipo, não era distante, sei lá, tá 3 passos, tá tipo 1 quilômetro de distância. O Bocelli no jogo contra o Palmeiras mal tocou na bola. E contra o Oeste também sofreu horrores. Aí é que vai naquela, não adianta você mudar a escalação se você não muda a instrução do time. Porque você pode colocar peça ali, peça cá, e talvez o cara continue fazendo aquela função ali. Por exemplo, você troca o Camacho, você bota o Ederson. Só que aí você fala assim, Ederson, fica mais aqui fechando com o Gabriel. Ele não vai sair. E aí é aquela, você tem que ter um time, ainda mais porque o jogo contra o Oeste era uma chance do Corinthians, sei lá, de sair um pouco mais, porque o Oeste era um time que é muito fraco, é muito, muito fraco. E era uma chance do Corinthians sair. A escalação no começo, eu até iria com a escalação mesmo contra o Palmeiras, mas eu mudaria um pouquinho a orientação do time. Certeza. Se tem uma coisa que eu mudaria essencialmente para esse jogo, seria Camacho e Gabriel na meiuca. Acho que não funcionou no primeiro jogo, e nesse segundo tampouco, né? Porque o Camacho, ele joga na do Gabriel mais ou menos, e aí meio que os dois estavam se anulando em campo, era meio que um jogador a menos. E outra coisa que pegou também, eu concordo nisso que o Cosima falou da orientação do time, mas eu acho que algo que pegou e é preocupante para mim é a parte física do Corinthians, né? O time morreu no segundo tempo contra o Palmeiras, e esse primeiro tempo contra o Oeste o time estava morto, o time estava ruim. O pessoal fala muito do Luan, né? O Luan não corre, é o jeito do cara, né? A gente tem que começar a se acostumar que o Luan não é jogador de correr o campo todo para dar carrinho, não. Né? Tem que começar a se acostumar com isso, antes de queimar jogador. Ali eu faria um meio campo, ou com Ederson e Camacho, por exemplo, né? O Thiago não fez isso, ele fez Ederson e Gabriel, se não me engano, ou Cantídio e Camacho.
né, para o Camacho jogar na dele e ter o outro volante que tem um pouco mais de liberdade, porque o Camacho é um pouco mais preso e o Gabriel é só de marcação. Assim, essencialmente eu mudaria isso. Né? Eu gostei muito do jogo né, das duas participações do Ramiro, mesmo que o time não tenha tido tanta criatividade no jogo contra o Oeste. Contra o Palmeiras foi um dos melhores, ao meu ver. E o Everaldo eu manteria porque ele tem um melhor momento do que o Janderson. Porque o Janderson, para mim, ele tá sempre... Pra ter um pior momento que o Janderson, o cara tem que, sei lá, fazer gol contra todo o jogo. Então, o Janderson é um problema sério. Ele tem, assim, eu não quero queimar porque na base a gente acompanhou o jogo de base do Janderson, né? Ele jogou pra caramba. A confiança dele baixou. O lado psicológico foi pro saco e não estão conseguindo recuperar esse lado psicológico. E tá sendo uma pressão muito grande em cima de um cara que é novo, de um cara que é jovem, né? Então a gente tem de colocar o pé no freio, respirar. E eu acho que uma melhor saída para o Janderson agora é passar ou para o Sub-23 ou emprestar ele para algum time da Série B para ele ganhar uma rodagem, para ter menos pressão. Um time que seja competitivo, né? Que esteja brigando para subir e não para ficar no meio da tabela, né? Que ele chegue e tenha oportunidade de brilhar e ter um pouquinho mais de confiança. É o que falta para o Janderson. Então, acho que o Everaldo, né, eu teria mantido. Mas acho que a alteração que eu faria era essa, na volância. Eu colocaria o Ederson já logo de começo, ele e o Camacho. Perfeito. Eu tenho ainda minhas ressalvas sobre a questão... O Corinthians, quando ele não tem o Cantilho, a gente já falou isso em outras lives, tudo, mas o Corinthians, quando ele não tem o Cantilho, a criatividade do meio-campo do Corinthians fica muito sobrecarregada ao Luan. Eu ainda não vejo o Luan como esse cara de meia de ligação, aquele cara que é o camisa 10 para fazer essa função. É um jogador que tem muita qualidade, mas não para ser esse 10 do Corinthians. Eu vejo ele sendo um segundo atacante, alguém que vai flutuar atrás do centroavante. Essa para mim é a função do Luan aí na equipe do Corinthians. E ele precisa de alguém para poder auxiliar no meio-campo. Quando você tem um meio-campo com Ramiro, Camacho e Gabriel, são 3 volantes. O Camacho é o que mais tem qualidade ali para passe nesse meio-campo. Só que ele vai fazer a função mais retraída ali no meio-campo. Ele fica um pouco mais próximo da última linha defensiva do Corinthians. O Ramiro, ele vai atuar pelo lado direito. Tem um entrosamento com o Luan, mas ele vai ajudar o Fagner ali por aquele lado. Tem que ter aproximação para ver se roda uma triangulação, acontece uma jogada diferente entre eles. Do outro lado é o Everaldo. O Everaldo é correria, ele não é esse jogador tão técnico, jogador que vai buscar o Luan ali para tentar fazer uma jogada mais de criatividade, a movimentação, para poder ajudar o Luan. Eu não vejo, pelo menos, o Everaldo fazendo isso. E aí, quando você coloca o Luan sozinho nesse meio campo, ele ajudando o Bozelli ali na saída da marcação, subindo ali para forçar o erro do adversário, você faz com que ele fique muito preso entre as duas últimas linhas defensivas do adversário, que é a linha do volante, né? A de marcação e a linha defensiva com os zagueiros e os laterais. Então, o Luan acaba ficando muito sobrecarregado. Muito sobrecarregado. O Corinthians ganha em marcação, né, com o Gabriel e Camacho, mas perde em saída de bola, perde em movimentação. Uma coisa que me chamou a atenção nesses 2 últimos jogos é a movimentação do Gabriel na saída de bola corintiana. Ele inverte com o Fagner e o Ramiro. Então o Gabriel vira, entre aspas, um lateral direito, o Ramiro vira ali um meio-campista, né, um terceiro homem do meio-campo para ajudar nessa saída de bola, e o Fagner vira um ponta direita. Não deu muito certo. Sinceramente, o Thiago Nunes ali, ele fez a movimentação. O Gabriel não é esse tipo de jogador. O Corinthians acostumou em 2020 a jogar com o Camacho, principalmente sendo esse líbero, né? Alguém que veio buscar a bola entre os 2 zagueiros. O Corinthians faz uma linha com 3 zagueiros ali perto da sua área. O Fagner vira um ala, vira o ponta direita, e aí a saída de bola tem o Luan e o Cantilho. Então o Corinthians acostumou a jogar nesse modelo. E aí quando vai para o Gabriel ele não tem essa característica de ter essa posse de bola, de ter saída para o jogo. Ele é um jogador que, quando foi comparado com o Ralf, logicamente ele tem mais qualidade que o Ralf para colocar a bola no chão. Mas se você compara um Gabriel
com o Camacho, com o Cantillo, com o próprio Ederson, ele não é esse mesmo estilo de jogador. Então, o Corinthians fica muito mais sobrecarregado com a marcação, né? E a criatividade, a gente já deu para perceber nesses 2 últimos jogos, que diminui muito. Vou ser bem sincero, para o jogo contra o Bragantino, eu acredito que vá Gabriel com toda certeza para o jogo. Por quê? Eu vejo o Corinthians jogando de novo por uma bola, como foi principalmente no jogo contra o Palmeiras. A equipe do Bragantino é muito bem armada dentro de campo, né? É uma equipe muito leve, de muita movimentação. Então eu acredito que ele vai manter o Gabriel para segurar essa marcação do Corinthians, vai segurar principalmente também ali o Carlos na lateral esquerda e vai manter essa estrutura. Se o Cantillo estiver pronto para atuar, que eu acredito, ele já está liberado, hoje treinou normalmente, vai para o jogo, eu acho que ele vai para o banco, vai manter ali com o Camacho, Ramiro, Luan, e aí talvez na ponta esquerda ele faça alguma alteração com o Matheus Vital. Mas do jogo de ontem, eu teria usado mais ou menos a base que o Bruno montou. Porque, assim, ao mesmo tempo que o Oeste precisa do resultado, o Corinthians também precisa. E aí, se você precisa do resultado, você precisa fazer gol. Porque o empate não dava a classificação para o Corinthians. Quando você começa com 2 jogadores que estão acostumados a marcar, você, como eu falei, você deixa o meio-campo muito mais pesado e não tem criatividade. Foi assim no primeiro tempo. A movimentação do Corinthians era presa ao Luan. Luan ficou marcado, esquece, ele não tem essa velocidade de movimentação para sair dessa marcação. Bozelli se machucou. O Corinthians teve que mudar a formação tática no meio do primeiro tempo para poder alterar seu modelo de jogo, até porque não tinha outro centroavante no banco de reservas. Bozelli se machucou, não tinha outro centroavante. E aí o Luan teve que fazer o falso 9 junto com o Matheus Vital. Então o Corinthians foi se adaptando. Quando o Corinthians teve a alteração do Camacho, sai Camacho e entra Ederson, o Corinthians entrou mais no jogo. Pela característica do Ederson de ter mais a movimentação, a pisada no campo adversário, ser aquele homem surpresa, ajudou muito o Corinthians no segundo tempo. Foi um dos melhores segundo tempo? Não, isso longe também, longe de ser. Mas o Corinthians evoluiu. Mantendo o Gabriel, claro, jogando pelo lado que ele não está acostumado, mas tendo o Ederson, que é um jogador que pisa mais. Então é uma pulga mais atrás da orelha aí pro Thiago Nunes nesse jogo de quinta-feira aí contra o RB. Sobre o primeiro tempo, o que vocês podem falar do primeiro tempo do Corinthians, que foi o grande problema? Porque o Corinthians, assim, teve 2, 3 lances do Oeste, que o Cássio fez a defesa, e o Corinthians só teve o lance ali do Danilo Avelar, que ele foi lá e fez o gol. O Corinthians passou mais de 45 minutos sem chutar uma bola pro gol. O quanto preocupa isso, de passar tanto tempo fazendo esse estilo de jogo, assim como foi contra o Palmeiras, e o que vocês alegam aí de problema que o Corinthians teve nessa primeira etapa aí contra o Oeste? Mas, assim, a preocupação a gente sempre, eu tinha comentado, acho que isso, não sei se eu comentei isso no pós-jogo, no derby, mas eu tava pensando assim, se o Corinthians tomar 1-0, você consegue enxergar o Corinthians sendo aquele time que vai pegar a virada? Não, eu não enxergo isso. Então, é difícil, cara, porque muita coisa precisa ser ajustada ainda, isso é claro, mas o primeiro tempo do Corinthians foi horroroso. O time é limitado, a gente sabe. Todo mundo sabe, todo corintiano sabe que o time é limitado. Ainda sem o Cantillo, sem o Jô, seriam jogadores que entrariam ali, pelo menos para mudar alguma coisa ali, tem uma qualidade técnica muito boa, mas é difícil. O primeiro tempo do Corinthians, o que deu a entender é que o time estava bem mal fisicamente. Se tivesse um pouquinho melhor fisicamente, talvez faria alguma coisa diferente. Mas é aquela, a instrução do time também estava errado. Justamente com aquela orientação que você falou do Gabriel, junto com o Ramiro e o Fagner, não estava dando certo. O Luan estava totalmente sobrecarregado. Tinha jogador sem função ali. E aí, quando você tem tudo, tá tudo bloqueado ali. E o Oeste não fez um mínimo esforço para. Não, o Oeste, tipo, usou os 10 jogadores e marcou em cima, fechou e não tinha como atacar. Não, o Oeste fez, tipo, o esforço básico. Conseguiu neutralizar o Corinthians e ainda conseguia sair para ataque.
E o Oeste a gente sabe que é um time que, inclusive, acho que se não me engano foi rebaixado. É um time muito limitado. É um time bem limitado. Então, acho que naquela hora ali a gente olhava e falou assim, mano, algo tem que mudar. Ou você muda uma orientação do jogador, ou você joga uma peça ali, você troca uma peça aqui. Mas assim, o primeiro tempo do Corinthians foi assim, uma coisa horrível de se ver. Quando terminou o primeiro tempo, eu achei que tava 0-0. Porque foram aos 43, eu não tava mais ouvindo o jogo. Porque não tava passando televisão, eu não tava mesmo ouvindo o jogo. E aí, quando eu voltou pro segundo tempo, o cara falou 1-0, eu falei, como 1-0? Como? Quem fez? Como? O que aconteceu? E aí, quando eu fui ver lá que era uma bola cruzada do Luan, o Avelar desviou, o goleiro tava ali no meio, perdido também, não sabia o que ele queria ali na vida dele, e saiu o gol. Só que o Oeste é um time fraco. A gente também não tá num momento bom, mas a gente tem ainda o peso e tudo mais. O Oeste não é um time fraco, e a gente conseguiu um gol por bola aérea. E bola aérea a gente sabe, se você conseguir fazer uma bola, uma cruzada boa ali, e você tem jogadores que têm essa disposição de fazer gol, o Gil consegue, o Avelar consegue, então você tem a probabilidade de fazer gol de bola aérea, mas se você apostar só nisso, é pouco, é muito pouco. E ainda mais quando você enfrenta agora um time como o Red Bull, que vai ter um recurso fodido, um recurso tipo de pontas de velocidade, um sistema de jogo muito bom, um time muito organizado, e você tem jogadores que nem eram, tipo, muito badalados, porque a gente tava falando do RB, a gente fala do Arthur, que foi comprado, do Claudinho, que foi o destaque. Você fala desses jogadores. Só que o Morato fez gol ontem. Ontem, acho que foi ontem. O Ítalo também tá jogando bem. Então são jogadores que vêm do banco que também fazem essa parte. Por conta do sistema. O time movimenta muita bola, tem jogadores com muito talento e, consequentemente, os jogadores que estão ali no meio também, que não são primor técnico, aproveitam disso também. Mas aí vai muito da orientação do técnico, do esquema que é adotado. E o Corinthians, o primeiro tempo do Corinthians, se você comparar o primeiro tempo que o RB jogou, foi assim. Foi quilômetros de distância. Então, nesse primeiro tempo aí, você vê esse primeiro tempo e você fica assustado. Porque foi muito fraco. Não que o segundo tempo fosse um clamor, mas o primeiro tempo foi muito fraco. E aí vamos ver como é que vai ser agora com os ajustes dos novos jogadores que vão entrar aí agora, né? Que estão disponíveis e vamos ver o que o Thiago Nunes faz aí. A gente vai comentar sobre daqui a pouquinho sobre a escalação que pode ser utilizada na quinta-feira, porque eu provavelmente acho que o time vai ter, pode ser ter uma cara nova, né? Caras novas aí nessa volta. Bruno, e aí, esse primeiro tempo do Corinthians, o que você pode aderir a esse primeiro tempo bem abaixo que o Corinthians fez ontem contra o Oeste? Para mim, o que mais preocupa, né, são duas coisas que mais preocupam. A falta de criatividade e a parte física. A falta de criatividade preocupa porque a bola não chega de jeito nenhum ao Bozelli, não chega. Não adianta a gente reclamar que o Bozelli não entrou no jogo, que não sei o quê. A bola não chega no centroavante, né? A bola não chega no centroavante. E a bola tem que chegar no centroavante. O cara não tem que sair e buscar a bola e fazer o gol também, não se preocupar com isso, né? A gente vai ter o Jô agora voltando, o Jô não vai buscar a bola. O Jô inclusive, um pouco mais pesado do que o Bozelli em campo, né? Vai dar para fazer um pivô melhor, porque o Bozelli joga mais, ele é mais acostumado, ao meu ver, jogar de frente do que de costa pro gol. O pivô dele é um pouco, ele não tem tanta qualidade no pivô. Então acho que são duas coisas que preocupam, né? Porque é um setor do meio de campo que é o mais importante, só que a bola não chega com qualidade para o centroavante e para os pontas. Os pontas também é uma outra coisa também que preocupa bastante, né? A falta de criatividade passa por eles também, porque são pontas assim. O Everaldo, por exemplo, é inativo. O Ramiro tem feito bons jogos, né? Já o Everaldo nem tanto. Então, esse primeiro tempo contra o Oeste foi a síntese do que são os maiores problemas do Corinthians agora nessa fase final, né? A falta de criatividade e a parte física. Chega um tempo que parece que os caras estão cansados, como foi o caso do segundo tempo contra o Palmeiras. E agora o primeiro tempo contra o Oeste, né? E os caras não corriam, os caras pareciam que não estavam com vontade, e precisando correr atrás do placar. E aí sai um gol numa bola aérea, e, sabe? Outra coisa que me preocupa também, Gui, isso foi num jogo como um todo.
a alteração que o Thiago fez, a primeira do Ederson, ele tinha feito a mesma coisa na quarta-feira. Se não mudou o jogo quarta-feira, por que ele achou que mudaria o jogo agora? Tá certo que mudou. Beleza, mudou, o Ederson entrou e foi o melhor do Corinthians no segundo tempo. Se bobear, foi o melhor do jogo, o Ederson. Mesmo tendo entrado no segundo tempo. Só que, sabe, precisava dar uma mexida no jeito que estava sendo jogado. Ele tirou o Camacho, ele poderia ter tirado o Gabriel para mudar um pouco do que ele fez quarta-feira. Aí mudava o Camacho de lado para ver se dava jogo em alguma coisa. Tinha o Arauz no banco, não colocou o Arauz. Né? O Vital entrou da mesma forma que tinha entrado antes, não sei se por orientação ou se o Vital também está numa vibe muito esquisita, não sei. Mas entrou do mesmo jeito, tinha entrado quarta, né, no mesmo lugar. E fica nisso. O Vital, acho que eu testaria ele como ponta. Eu não sei se seria interessante, né? Mas no lugar do Janderson, acho que seria um pouco melhor. Mas assim, precisava mudar no jogo, precisava mexer no time. Coloca gente nova, né? Precisava de mudança. Quarta-feira não teve a mudança. O Ederson entrou quarta-feira, não entrou tão bem. Teve um lance que a gente poderia ter ampliado. A bola caiu no pé dele, ele chutou direto. Né, porque ele é um volante que ele é vertical, então ele pisa muito na área e ele tenta fazer gols, né, assim como ele fez esse. E é algo que não dá para criticar tanto, porque assim como você brincou com as pessoas lá da nossa brincadeira lá no Twitter, ele chuta mais do que muita gente do time do Corinthians. Há quanto tempo o Corinthians não fazia um gol de fora da área, por exemplo, de chute de fora da área? É um time que não arrisca. Não, um time que é de muito toque de bola, só que não sabe o que fazer com a bola no último terço do campo. Então é uma coisa que precisa mudar, e precisa mudar também a mentalidade do Thiago e testar coisas novas. Né? Precisa testar. Então essa é outra preocupação também. Se entrar contra o Red Bull, jogando do jeito que está jogando, com a parte física dessa forma, que parece que os caras comem duas feijoadas antes de entrar em campo, e conseguem correr só durante 15 minutos depois acaba o gás deles, vai tomar baile. E se tiver alteraçãozinha manjada também, como essa do Ederson, que sai Camacho, entra Ederson, também vai tomar baile. Tem de mudar, tem de pensar no modo de jogo, porque agora vai entrar o jogo, mas a bola tem que chegar nele também, majoritariamente tem que chegar nele. Cantídio provavelmente vai começar no banco, devido ao físico dele também, porque o cara se recuperou de um vírus. E provavelmente pode começar já com o Ederson. É o que eu faria. Começaria já o jogo com o Ederson, né? Mas no lugar do Gabriel. Eu não colocaria no lugar do Camacho. Ou a tendência é que ele mantenha o Gabriel no time para dar um reforço a mais no meio campo. Eu vou passar só algumas mensagens aqui. O Cláudio Henrique Gonçalves tem que colocar o Cantilho no lugar do Camacho. Pode ser uma opção também, mas aí, o Cláudio, manteria o Gabriel no time? Como que você faria? O Emerson Santos, o Janderson parece o anão Toquinho. O Emerson também comentou, tem que tomar cuidado com Claudinho, Ítalo e Arthur, são os mais perigosos, é verdade. Claudinho, inclusive na partida contra o São Paulo. Contra o São Paulo, ele começou no banco, entrou no segundo tempo ali para dar um gás no time do RB. Sabe o que é mais complicado, Gui, também disso? O Claudinho foi vendido a preço de banana pro RB Brasil. Cara, eu acho que nem vale levar em consideração isso, sério, porque esse tipo de negociação que o Corinthians fez foi, olha, bizarro. E o Claudinho é muito bom jogador, cara, ele é muito bom jogador. O Claudinho, desde a base, o Claudinho ano passado, ele teria rendido mais do que o Pedrinho no time. Ele teria rendido mais. O Corinthians foi lá, a diretoria foi e fez o brilhante negócio de doar o Claudinho para o RB Brasil. Tá destruindo. Eu não sei se ele teria rendido mais que o Pedrinho, mas eu tenho certeza que ele seria titular absoluto numa disputa com o Everaldo, com o Janderson, com quem tivesse disputando, propriamente até o começo do ano agora com o Johnny Gonzalez. Facilmente. Nesse caso é outro titular também, né? Porque Então, mas é justamente não valorizar o que tem na casa, né? Surgiu uma proposta de duas tubaína e uma coxinha, pronto, parece que o cara tá brilhando no Corinthians e vende qualquer coisa. E aí, o que acontece? O RB compra, barato, né? Tinha o interesse do Atlético Mineiro no começo do ano em cima do Claudinho, que ia ser uma venda muito maior, e o Corinthians não consegue aproveitar esse tipo de situação.
simplesmente não consegue, deixa acontecer, perde por besteira, o cara se destaca e vai ser vendido aí por um dinheiro muito maior no futuro. É uma situação bem complicada. Isso aí bom, é bizarro, né? Que a gente já vem vendo nos últimos anos. O Emerson Santos, o Ramiro e o Everaldo precisam ajudar mais que fez contra a porcada para segurar o Claudinho e o Arthur. Eu acho que a parte do Ramiro ainda até ele ajudou um pouco mais. Talvez seja por isso também que o Thiago Nunes aposta tanto no Sid Clay no segundo tempo. Segundo jogo, segunda vez que o Thiago Nunes coloca o Sid Clay para fazer a função de ponta esquerda, para ajudar o Carlos ali na contenção da lateral esquerda. Então, não sei se o Thiago Nunes pensa de começar a utilizar mais o Sid Clay como ponta, né? O Piton também, o Bruno bate muito nessa tecla, em várias lives ele já falou para testar o Piton de meia esquerda ali um pouco mais avançado. Ia falar isso agora, Gui. Eu já falo tanto isso que você já até sabia que eu ia falar, mano, porque eu acho que o Piton seria melhor do que o Sid Clay, e aí? Eu acho que vale muito o teste. Se tá colocando o Sid Clay de meia esquerda, porque o Sid Clay já fez essa função de meia esquerda, não no Corinthians, mas já fez essa função, e o Piton já fez essa função no Corinthians, só que também aí era na base. Se testou um, tem que testar o outro também. Eu acho que é muito válido. O Piton tem muita qualidade, jogador ofensivo, consegue verticalizar bastante a jogada, sabe usar a linha de fundo, habilidoso, jogador de futsal, né? Jogador de futsal, saiu da base do futsal do Corinthians, então ele tem habilidade, precisa utilizar um pouquinho. O Emerson Santos comentou: com o Ítalo, marca quem estiver mais próximo do adversário, porque o Ítalo adora usar o zagueiro como parede. Ali ele vai ficar preso ali na marcação do Gil e do Danilo Avelar. Quero um comentário de vocês também para o novo velho zagueiro do Corinthians aí, tá? Para a chegada de William, Matheus Jesus e também Claudinho e Arthur. A gente vai falar do Bragantino daqui a pouco também. Até o pessoal acho que foi o Corinthians Scouts, né, Bruno, que fez uma análise muito boa ontem, fez uma análise completa do Oeste. O pessoal já vem analisando, o pessoal já vê alguns comentários também no Twitter para ver como que é essa movimentação do Bragantino. Vai ser importante aí dar uma analisada. O Duga tá conectado com a gente, salve galera. A Karen conectada com a gente, boa noite, gente. Vocês mandam bem demais, obrigado, Karen. Verdade, colocar o Janderson todo jogo sabendo que ele não está bem é sacanagem. O Janderson, é como o Bruno falou, a gente não quer queimar ninguém da base, tá? Mas a cabeça do Janderson atrapalha muito o corpo dele. Ele se destacou muito na base, mas hoje ele erra coisa de... é coisa primária, é erro primário, é domínio, é um passe de 1 metro. Ontem foi uma coisa horrorosa. A gente viu de perto, Gui, a gente viu de perto esse moleque jogar na base. Era desse jeito? Não era. Então, sabe? Então, assim, não tem condição. O psicológico influencia. É um jogador completamente diferente do que aquilo que a gente cobria, mano. Exatamente. O Duga comentou aqui, ó, Gabriel não tem mesma qualidade de passe vertical e controle que o Camacho. O Camacho oferece cadê? Gabriel não tem mesma qualidade de passe vertical e controle que o Camacho. Oferece mais pós-pandemia. O Camisa 20 está sentindo muito ritmo de jogo. Verdade, hein? O Camacho, primeiro tempo contra o Palmeiras ainda ele foi um pouquinho mais utilizável para o meio campo do Corinthians, mas no segundo tempo o Corinthians não apareceu. Ele logicamente também não. Ontem o primeiro tempo muito ruim do Camacho, muito fraco, errando bastante coisa no meio campo do Corinthians, e aí tanto que ele foi substituído no intervalo. E a Karen comentando aqui que o Piton é mal aproveitado. Aí, sabe o que vai acontecer depois, Karen? Passa 2, 3 meses, aí aparece uma proposta pro Piton. O cara é vendido, sei lá, 2 milhões. Vende o Piton por 2 milhões de euros, vai jogar em qualquer clube aí, passou 2 anos, o cara está sendo vendido por 35, 40 milhões. E o Corinthians não consegue aproveitar nada do Lucas. É isso. Tá sendo um roteiro do Corinthians nos últimos anos. Não faz sentido porque quando a gente parou, o Piton estava à frente do Sid Clay. O Piton era o titular do time, porque o Carlos estava para ir embora e o Sid Clay estava, né, Sid Bacon. Então a gente, mano, como que o Piton foi, tipo, de uma primeira opção para quinta, né? Porque ele não é nem a primeira opção na lateral, nem a segunda, nem a terceira, e no meio campo menos ainda, porque ele tá atrás do Sid Clay. Porque não faz sentido. É um moleque promissor, um moleque que sabe jogar.
O Piton é a última opção do Corinthians hoje. Já deu para entender claramente. Eu não sei assim se vocês concordam comigo, tá? Mas tem uma questão que eu acho um pouco bizarro. Quem que é do Corinthians preferencialmente, né? Carlos tem 100% do passe voltado para o Corinthians e o Lucas Piton. Eu não sei a porcentagem do Piton, tá? Mas ele tem o passe vinculado ao Corinthians. O Sid Clay não. O Sid Clay tá emprestado até o fim do ano. E se o Corinthians quiser ficar com ele, é 20 milhões de reais. Sai fora. Então, o cara começou, fez um primeiro semestre muito mal. Primeiro semestre, assim, né? Os 2 primeiros meses, que não foi um semestre completo. Esse tempo, muito mal. Chegou fisicamente muito abaixo dos seus companheiros ali de equipe. Os jogos que entrou não foi tão bem. E aí, porque ele treinou bem na quarentena, consegue ter mais oportunidade. Não tô falando para deixar o Sid Clay de lado, tá? Não entendam isso. Mas eu acho que assim, tem jogadores que possam ter mais oportunidades também no time. O Thiago, ele não precisa ficar preso aos mesmos jogadores sempre. Não precisa ser sempre as mesmas substituições. O Arauz, eu acho que ele vai sofrer disso. O Arauz é um cara que ele tinha tudo para dar certo agora com o esquema do Thiago Nunes. Só que eu acho que ele vai sofrer por ser a última das últimas opções. O cara, a gente já conversou numa live aqui sobre a questão do Arauz. O Arauz, ele sempre jogou em todas as posições do meio campo, menos a que ele realmente gostaria de jogar, que ele se sente bem, que é a tal da meia esquerda, jogador que se movimenta, flutua ali entre a meia esquerda e o meia central. Ele não jogou, ele não fez essa função ainda no Corinthians desde quando ele chegou no clube. O Thiago Nunes teria essa mentalidade para poder mudar, mas precisa colocar o cara para jogar. O cara, ele não deixou o Arauz ser emprestado e ter oportunidade de jogar em outro clube para poder segurar ele dentro do Corinthians. E até agora ele não recebeu uma oportunidade. Ah, mas quanto o Palmeiras é complicado, quanto o Oeste é complicado, porque é jogo, praticamente um mata-mata para o Corinthians ali. Mas tem que lembrar uma coisa, né? Uma hora tem que colocar o menino para jogar. Se precisar numa final de campeonato, como que vai fazer? O cara não vai estar sem ritmo algum. Não vai ter essa opção. E agora, com 5 substituições, o Corinthians pode alternar um pouquinho mais. Eu acho que o Corinthians pode pensar um pouquinho mais diferente. São 5 substituições. Mas se você vê o banco do Corinthians, dá medo. Porque a maioria é defensor, é de volante para trás. Então, o Thiago Nunes tem que pensar bastante. Tem 4 alterações que podem ser feitas para a próxima fase, né? Uma delas já foi confirmada, que é o Jô. Mas, assim, a gente pode até discutir agora, se vocês quiserem, sobre essa questão. Mas eu colocaria para ontem o Gabriel Pereira e o Juan Oliveira nessa lista de relacionados para o Paulistão. Pelo menos para ficar no banco contra o Bragantino. O Corinthians não tem um meio-campo reserva. Se colocar Matheus Vital e Luan para jogar, só sobrou ali para meia o Arauz. E aí? Se precisar fazer uma alteração mais ousada, aí você vai improvisar, vai colocar o quê mais para frente? Vai ficar tacando toda hora o Sid Clay para atuar no meio-campo? Não dá. Não dá. Pelo menos eu faria essa alteração. Porque são jogadores que têm muita qualidade. Tem muita qualidade e podem agregar nessa reta final para o Corinthians. Já assumiram responsabilidades, aparentemente não sentem, né, a camisa do Corinthians. Claro, jogar na base, jogar no profissional é diferente, mas eles podem ajudar, né, principalmente no setor ofensivo, onde o Corinthians mais precisa nesse momento. Quando que você vai conseguir fazer um moleque jogar bem, fazer aquela transição? Colocando ele para jogar. Porque o Corinthians, ele tem aquele histórico de que, olha, o menino se destacou, era da base do Corinthians e tudo mais. Mas ele só se destaca quando a gente tá, tipo, desesperado e precisa de um jogador para jogar lá. Ah, joga ele lá, que ele é bom. O Maicon foi assim, o Maicon, quando ele chegou assim, tipo, não, joga ele lá. Porque não tinha opção. Ou era o Maicon, era o Maicon. E aí jogou o Maicon lá e foi, beleza. Voou. Jogou muito, foi vendido por 2 bananas e 1 quisuco e acabou. Aí o Guilherme Arana. O Guilherme Arana, ele entrou. Eu lembro que um dos primeiros jogos que o Guilherme Arana fez foi contra o Palmeiras no Clássico, que ele foi titular no Clássico, ele fez um gol lá, só que ele não foi tão bem defensivamente. E aí a gente já começava, aí o pessoal já começou a falar, esse Guilherme Arana não vai dar certo, inclusive o Cassiano não gosta do Arana. Então ficou naquela, tipo, não sei.
Só que aí depois a gente viu que o Arana foi desenvolvendo, e, ofensivamente o Arana tava muito bem, defensivamente tava, ok, tá bem. Então, o Corinthians tem uma tendência ultimamente a não dar tempo para os jovens se desenvolver. Os jovens se desenvolvem, tipo, no susto. Joga lá e vai. E aí não vai dar certo, cara. Agora, você tem que pegar assim, porque você olha o banco do Corinthians, é um pavor. Você olha ali, você fica triste. Você não tem o que fazer ali. Aí as opções do Thiago, assim, eu quero mudar uma coisa no setor ofensivo. Você coloca o Sid Clay? O que você vai mudar no setor ofensivo com o Sid Clay? Então, ou você começa a aproveitar o Arauz, ou faz que nem o Santos faz. O Santos tem jogadores em má fase, o elenco tá curto. Joga os moleques da base pra jogar. É para isso que a gente tem uma base. A gente tem uma base para fazer a transição pro profissional. Para eles irem bem no profissional, para ter visibilidade, ou ter uma carreira lá, ou ir para Europa. É isso. Mas é difícil quando você tem uma base que tem bons valores, desenvolve bons jogadores, mas esses bons jogadores só se destacam nos outros times. E quando se destaca aqui, você só se destacou porque foi no susto, porque não tinha opção e tinha que jogar alguém lá. Então, fica difícil. A gente podia, o Gabriel Pereira, na última Copa São Paulo, a gente viu o Gabriel Pereira todos os jogos, era um menino diferente. Ele é diferente. Tem muita técnica, muita consciência tática também, muito talento, ele é muito talentoso. O Juan Oliveira também é um menino muito bom, dá para aproveitar, dá para fazer jogar. O Piton também é assim, o Marcial também era assim. Então eram jogadores que o Corinthians tinha na mão, assim, tem na mão inclusive agora, só que eu não sei se vai conseguir aproveitar. Porque aí a gente fica naquela assim, não, vamos mudar, põe o Janderson. Você sabe que o Janderson, a não ser que um milagre aconteça, ele vai conseguir fazer uma coisa, porque ele tá muito mal psicologicamente. Fisicamente ele consegue correr, de boa. Mas psicologicamente ele não tá pronto. Então, qual é a opção que a gente tem para fazer uma coisa diferente, para mudar um jogo? Porque você pode pôr um moleque e ele pode mudar um jogo. Porque ele é um menino diferente, porque ele vai fazer o diferente. Ele pode fazer um time jogar. Ali com esse moleque você consegue começar a mexer as peças. Você joga o Gabriel ali, se aproxima o Luan dele, você solta mais o meio campo, e aí talvez o Gabriel, mas o Gabriel é moleque, ele vai sentir o peso. Lógico que vai. Mas o Gabriel, ele vai sentir o peso jogando agora, vai sentir o peso jogando depois, vai sentir depois, e depois, e depois. Ele vai perder esse peso quando? Quando ele tiver continuidade. Quando ele fala assim, agora já vou fazer minha parte aqui. Ele vai tirar um pouco desse peso, ele vai olhar e falar assim, tenho confiança do treinador, da diretoria, de que eu tô fazendo um trabalho bom e vou me desenvolver. Só que o Corinthians não tem isso. Isso que mais me enfurece, porque a gente tem jogadores que são muito limitados, que eles estão mal, tanto fisicamente, psicologicamente, seja qual for. Tem jogadores que a gente vê com esperança, que dá para fazer uma coisa diferente, mas eles simplesmente não jogam. E não vão ter oportunidade. É capaz daqui uns 3 meses aí, o Corinthians contrate um jogador ali, mais ou menos, para fazer a função ali do Everaldo. Ele faz a função ok, o Everaldo é o reserva, o Janderson é o terceiro. Dá para emprestar o Gabriel. Aí empresta. Aí ele vai lá e se destaca lá. Mas não tem espaço no Corinthians, porque o Corinthians contrata um jogador lá velho para a ponta direita para fazer a titularidade. Aí fica naquela coisa. Até que chega um RB, uma Ponte Preta, alguma coisa do tipo que contrata o jogador, ele se destaca lá e a gente perde ele, por nada. Sendo que era só uma questão de dar continuidade para ele. E agora a gente vê o elenco do Corinthians e fala assim, mano, por que não dá uma chance para ele? Porque é o menino, é o pessoal que pode fazer coisa diferente. E a gente precisa muito do diferente agora. Porque o nosso time tá estagnado, tá parado. O Luan não consegue fazer isso, o Everaldo não consegue fazer isso, o Janderson não consegue fazer isso. Deixa o menino tentar. Por que ele não pode tentar? Por que o Lucas Piton não pode tentar fazer diferente? Por que o Arauz não pode entrar lá e fazer diferente? Então a gente fica naquela, né? A gente sabe que o elenco é curto, mas o Thiago tem que começar a ver algumas coisas assim para não cair no que o Carille fazia também, que queimava muito o jogador também. O Vital não jogava com o Carille quando estava numa fase boa. O André Luiz fez 2 jogos, um bom, um ruim, já não jogou mais. Então a gente tem que começar. O Thiago tem que começar a ver algumas coisas aí, alguns conceitos que ele vai ter que dar chance. Assim como ele fazia no Atlético Paranaense, que ele deu muita chance para muito jogador da base lá. Ele tem que dar chance aqui também. É o único jeito. Em meio à condição financeira que o clube vive. Bruno? Eu concordo com tudo que o Cosima falou.
E acrescento o seguinte, o Piton, ao meu ver, né, ainda nesse tópico de base e tudo mais, de dar rodagem para a rapaziada da base, que o Piton, ele tem um potencial para ser tão bom ou melhor do que o Everton Ribeiro. E eu não estou falando isso porque está jogando no Corinthians, nem com nenhum exagero, porque ele tem um potencial mesmo. Se ele vai alcançar esse potencial, é outros 500, né? Porque depende de muitas coisas, de muitas variáveis, depende do clube, depende dele mesmo. Enfim, depende de muita coisa. Mas o potencial ele tem para ser tão bom ou melhor até do que o Everton Ribeiro. Cito o Everton Ribeiro porque o Everton Ribeiro era um lateral aqui no Corinthians que jogou 2 jogos, né? Alguns jogos, né? Não foram exatamente 2, mas jogou alguns jogos, jogou mal. Foi cornetado, não teve mais chances. Foi para o Curitiba. No Curitiba jogou bem, já foi vendido a um preço um pouco mais caro para o Cruzeiro. No Cruzeiro se destacou, foi bicampeão brasileiro, foi para fora, agora está no Flamengo, foi campeão também, é um dos jogadores mais importantes do Flamengo. Isso cabe para que a gente está falando do quê? De não queimar antes da hora o jogador, de dar chances, de ver as oportunidades para ele. Concordo com o Gui quanto a levar esses jogadores para o banco, como é o Gabriel e o Juan. O Gabriel e o Juan, né? O Gabriel Pereira e o Juan, né? Concordo, colocar pelo menos no banco para, né, ir pegando o clima, é assim que começa. Coloca os caras no banco para pegar o clima e tudo mais. E quando precisar pôr no jogo, se precisar, não ter medo de colocar, né? Não ter medo de colocar. Porque, assim, como eu estava falando, vai fazer as mesmas substituições sempre? Tem 5 substituições ao seu dispor agora. Vai fazer as mesmas sempre? Ou vai tentar inovar? Porque senão leva só os 5 caras lá, ou os 5 jogadores, ou os 4 jogadores que vai colocar em campo. Deixa o resto assistindo de casa ou da concentração. Né? Não tem porquê você colocar 12 jogadores no banco se você só vai usar sempre os mesmos 4 jogadores ou 5 jogadores que estão lá. Né? Tem que fazer algo para mudar. O Corinthians precisa de sangue novo em campo. Né? E quando eu digo sangue novo, é o quê? É a pessoa que esteja lá com a vontade em alta, com o futebol em alta, e que esteja disposto a correr pelo time. Não adianta sempre fazer as mesmas substituições. Claro que tem que acertar também o lugar certo. O Gabriel Pereira a gente já conversou aqui mais vezes, as pessoas também falaram na live que não é um jogador de um ponta propriamente dito de corrida e tudo mais, né? Apesar dele ter uma certa velocidade e tal. Então não adianta você escalar o jogador para fazer isso. É né? Uma função justo a que ele não faz. Mesma coisa com o Arauz. O Arauz foi testado até de goleiro, se for bobear, no lugar do Cássio. O Cássio se machucou, põe o Arauz. Menos no lugar onde o cara já rendeu alguma coisa na vida. São coisas, são erros que passa pelo treinador também. Passa pelo clube também, né? Pela formação do clube também. E são coisas que tem de mudar. O Arauz mesmo veio a preço de ouro para o Corinthians. O Bruno Mendes é reserva, veio a preço de ouro para o Corinthians também. Os caras estão na reserva. Os caras estão na reserva e não tem oportunidade de jogar no time titular. E o Bruno, né, a gente vai falar do Avelar, o Bruno vai ter menos chances agora, porque o Avelar, para mim, é o titular absoluto. Só que o Bruno, se tiver um pouquinho de boa vontade com ele pode ser aproveitado até no meio de campo. Até no meio campo ele pode ser aproveitado de volante, né, um pouco mais atrás, não meio campo armando, né, não me entendam mal. Mas ele é um zagueiro que tem uma boa marcação, ele tem um bom tempo de bola e, além disso, ele tem um passe que quebra linhas. É algo que o Thiago Nunes adora e tudo mais. Não dá chance pro rapaz, não dá para entender. E o Arauz é um talento, a gente cobra faz tempo o Arauz no time, muita gente cobra. E tem aquela outro grupo que não gosta, fala, vai colocar esse moleque de novo em campo. Sempre lembra, se apega ao quê? Ao Arauz sendo expulso no clássico contra o São Paulo, quando naquele jogo ele estava rendendo um pouquinho mais do que ele já tinha rendido antes. E aí ele foi expulso, acabou. Ali morreu o Arauz para boa parte da torcida. Depois não adianta reclamar. Não adianta ver os caras sendo vendidos a preço de banana, como é o Claudinho, por exemplo, que corre o risco agora de deitar em cima do Corinthians quinta-feira. Não dá para você olhar para a diretoria e falar, você vendeu a preço de banana. Sendo que você está comemorando e pedindo que os caras saiam, né, os jovens saiam. Isso entra no caso do Carlos, por exemplo, que vai ser vendido agora, vai ser um preço um pouquinho maior, né? Até que bom. Entra no caso do Pedro Henrique, porque para mim, se o cara é titular de um time, é vendido ao preço que foi, né, quase pelo mesmo valor
do empréstimo do Richard, por exemplo, lá para o Atlético Paranaense, alguma coisa está errada, não dá para aplaudir. Se você aplaude um negócio desse, você não tem moral nenhuma para aplaudir um Everton Ribeiro saindo pela porta do fundo do clube e brilhando nos times rivais aí, sendo campeão de tudo. Tem muita coisa aí pra gente comentar. Só mandar um abraço aí pro João Araújo, conectado com a gente, assistindo a nossa live. Obrigado pela audiência. O Emerson Santos mandou uma mensagem aqui sobre o time para enfrentar o Bragantino. Vocês fariam um esquema para o Luan jogar ao lado do Jô e aí atrás ficaria Camacho, Cantilho, Ederson e Ramiro? Cara, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade do Corinthians atuar assim. Seria mais ou menos aquele 4-4-2 diamante, né? Com o losango ali no meio campo. Você deixa um pouco mais atrás, talvez o Camacho, um pouco pela direita o Ramiro, à esquerda ali no meio o Ederson e o Cantilho. Aí vai depender muito da movimentação desse meio campo. Eu acho que é válido. Eu acho que pode ser uma alternativa para esse time, mas eu não vejo o Thiago Nunes colocando esses 4 jogadores no meio campo contra o Bragantino. Talvez, principalmente pela questão física do Cantilho, tá? É mais por isso, e eu não sei se ele iria tirar o Gabriel pelo poder de marcação ainda, ou bater nessa tecla. Eu acho que o Thiago Nunes ainda vai segurar o Gabriel pelo poder de marcação que ele tem. Mas, assim, pelo segundo tempo que foi ontem, de ter um pouquinho mais de movimentação, talvez o Matheus Vital poderia ganhar uma chance ali também atuando. Que aí o Corinthians talvez manteria o 4-3-3 ou 4-2-3-1, como vocês preferirem, e aí ele atuaria no lugar do Everaldo, né? Tira o Everaldo e coloca o Matheus Vital de meia esquerda. O Duga, no caso do Maicon, foi importante o empréstimo para a Ponte Preta, onde ganhou rodagem e confiança no seu jogo quando retomou para o Timão. Verdade, a volta do Maicon para o Corinthians foi muito boa, ajudou muito. Ele ganhou mais experiência jogando lá em Campinas, foi muito bem mesmo. Mas é um jogador que entra na lista das vendas esquisitas do Corinthians nos últimos anos, né? O Duga também comentando, o Arauz tem a questão de ter perfil introspectivo, que dificulta a ambientação, entrosamento e definir onde pode render mais, fixo por dentro ou construir na partida beirada. A questão do Arauz, desde quando ele chegou, é essa, né? O cara é muito tímido, ele não consegue, ainda quando tinha os outros estrangeiros no clube, ele conseguia se dar melhor. Se não me engano, era com o Romero que ele tinha uma boa afinidade, né? E aí o Romero acabou saindo, o Arauz fica, ele é mais sozinho mesmo, apesar de ter o Bruno Mendes ali para poder ajudar, ter o Cantígio também, Bozelli, mas o Arauz ainda tem esse perfil que não consegue desenvolver, né? Não consegue tirar essa timidez dele e aí atrapalha um pouco. Mas assim, eu acho que ainda é válido colocar mais ele dentro de campo, colocar ele para jogar, colocar para atuar dentro do meio campo do Corinthians, aí fazendo essas duas funções, né? Tanto ele mais centralizado, tanto mais aí atuando pelo lado esquerdo. O Arauz, eu acho que pode ajudar muito se ele pegar uma sequência de jogos, ir mais para o banco, participar dos jogos, entrar na partida. Eu acho que ele pode se familiarizar um pouco mais. Não sei o que vocês acham disso. Eu, sim. Por mais que, pensando pelo lado futebolístico, ele é introvertido, ele não encaixou, teve atuações ruins, não sei o quê. Tá. Nesse lado aí, tem o pessoal que vai cornetar ele e fala, não, ele não vai mudar, não sei o quê. Beleza. Mas pelo outro lado, cara, a partir do momento que você é um time como o Corinthians, você não tá numa crise financeira braba, que muita gente nega, porque, não, se ganhar o Paulista, esquece tudo, né? Ganhar o Paulista, time é mil maravilhas, André Sanches Smith, não sei o quê. Mas a nossa crise financeira é brava, é feia. Então, quando você faz um investimento do tamanho do Arauz, você tem que tentar, até a última gota. Você tem que tentar ele dar certo, porque você pagou muito dinheiro nele, assim como o Bruno Mendes. Então não faz o menor sentido você dar uma chance para um jogador como o Sid Clay, que não é lateral, não é ponta esquerda, nunca fez poucas vezes a ponta esquerda, é mais lateral, muito mais lateral, que não tava no físico bom,
ele entra, mas não faz muita coisa diferente. Não faz sentido você colocar um cara que tá emprestado, inclusive, ao invés de você tentar valorizar, você tentar encaixar um menino que você comprou caro e que é jovem ainda. Então não faz o menor sentido. E o Arauz é aquele cara que, se fosse eu, e pelo investimento que foi feito, e por ver que ele tem o talento, ele sabe jogar bola. Lá na universidade ele foi bem, no Corinthians ele mostra uma movimentação boa quando ele estava nos jogos. Ele não encaixou, ele errou muito passe, perdia a bola também, foi expulso. Mas isso é coisa que acontece com todo jogador que entra no time no começo. Ah, mas o Luan não foi, tá? O Luan fez 2 gols lá num torneio amistoso. Ponto. Então, cara, tem que dar chance, velho. Joga no meio de campo. Ah, não deu certo. Joga na posição que ele gosta. Não tá encaixado. Joga na outra. Ah, não tá encaixado. Muda o esquema e joga ele para outro lugar. Tenta. Tenta. Você tem que tentar fazer jogar. Porque talento tem. E a partir do momento que ele sente a confiança, ele vai se esforçar mais. Ele vai estar lá mais ativo nos treinos. E aí você contribui tanto do lado psicológico dele para ele se soltar. E aí, consequentemente, ele vai começar a ir melhor no campo também. Porque você tem um incentivo para ele começar a jogar melhor. Só que não adianta você pagar caro, você coloca o jogador raramente no banco, e muitas vezes você corta ele do banco, para você dar preferência para um segundo lateral esquerdo. Não faz sentido. Então, não que eu esteja pegando o pé do Sid Clay, mas o Sid Clay para mim é lateral. Para mim é lateral. E ele não mostrou nesse ano qualificações para ele ganhar uma chance no meio campo. Entre o Sid Clay e o Arauz, eu sou o Arauz. Entre o Janderson e o Arauz, eu sou o Arauz. Ponto. Porque um tá mal psicologicamente e para mim o Sid Clay é lateral. Não mostrou nada, nesse ano não mostrou nada, falando assim, não, dá para jogar ele aqui de ponta esquerda. O Sid Clay mostra menos que o Piton no meio campo de esquerda. Porque o Piton já jogou lá, por mais que ele tenha jogado na base, mas na base também é um futebol que é pegado, difícil, e ele mostrou talento lá. E se ele tivesse uma continuidade também, seria muito bom. Então, do Arauz, meu pensamento é esse, você tenta. Tenta de armador, tenta de meio campo central, tenta de ponta esquerda, tenta de ponta direita, tenta de como for. Mas tenta, porque o menino sabe jogar, ele foi um investimento caro, ele é jovem e tem muito para aprender ainda. Vale mais a pena investir nele, que você tem o passe, que você investiu bastante, do que você investir num jogador que não é meio campo pela esquerda, por exemplo, pegando o caso do Sid Clay, você não tem o passe dele, ele é emprestado, então, não entendo, mas fazer o quê? Bruno? Eu concordo com o Cosima nisso, porque são ativos do clube, né? Acima de tudo, são ativos do clube. Vai deixar vencer o contrato dos caras e vai deixar ir embora? O Arauz teve um empréstimo furado para Ponte Preta, um empréstimo que durou, sei lá, 3 meses, 6 meses no máximo, voltou, também não ganhou chance. Arauz e Bruno Mendes é um caso especial e eu acho que deve ser tratado como tal pelo valor que foi gasto. O Corinthians insiste muito, mas muito mesmo, em jogador que não vai render. Em compensação, jogador que mostra um pouco de potencial, que já mostrou potencial no passado, desiste e lava as mãos, independente do gasto que teve com esse jogador. É o caso do Arauz e do Bruno Mendes. O Bruno Mendes cometeu um pênalti, por exemplo, em um jogo, o Arauz foi expulso em outro. Estão queimados lá, já são mal vistos. Eu não sei o que acontece. Entra treinador, sai treinador e os caras não têm, né? Não que o Corinthians troque tanto de treinador, mas os caras não têm uma continuidade, sabe? Tem que testar, tem que dar continuidade, tem que passar confiança para os caras, tem que colocar os caras para jogar aonde os caras se sentem à vontade e acham que rendem melhor para o clube, para o time, né? Ou fazer um esquema que beneficie esse jogador, mesmo o escalando aonde ele acha que não vai render tanto, né? Para ver se tem alguma surpresa. Futebol é isso, é pensamento, é estratégia em cima de estratégia, né? Um jogo de xadrez, praticamente, só que em campo. Então, demanda muito disso, demanda de mudança, né? Então, se você tem um jogador, o Andrés fala muito disso, bate muito na tecla de que o Corinthians está nessa situação porque gastou com muitos jogadores. Gastou com muito jogador ruim, gastou com jogador que não servia, gastou com jogador que não rendeu em lugar nenhum. Em compensação, gastou com alguns que rendeu em algum lugar e não utiliza, então dá na mesma.
é investimento errado da mesma forma, porque o Bruno Mendes não foi barato. Bruno Mendes, o Corinthians foi acionado na FIFA, foi o caso do Cantígio? Foi um dos dois, né? O Anders acho que estava ameaçando de acionar o Corinthians na FIFA por causa de uma das parcelas que tinha atrasado. O Bruno Mendes, né? Aí agora teve o rolo lá com o Cantilho, tem que pagar até o fim do mês. O Andrés disse que vai atrasar também. Aí. O Arauz foi a mesma coisa, né? Na hora de pagar o Arauz também foi a mesma coisa, aquele sofrimento. Para que traz o jogador então, né? Agora trouxe o Léo Natel, há até uma expectativa, o Gui, a Análise Fiel comentou que há uma possibilidade muito grande do Léo Natel jogar no lugar do Everaldo. É um teste. Nunca viu o Léo Natel jogar. É base de teste. É base de teste. É algo para mudar. Tinham colocado até que poderia, se não fosse para colocar o Jô, né, logo de cara, tentar o Léo Natel de centroavante, que ele até tem uma estatura um pouquinho maior, tem movimentação, faria ele de centroavante. São possibilidades, né? São possibilidades ainda. Vale o teste. Então, tudo agora vai demandar disso, né? Sei que a parte física a gente não pode cobrar muito agora, né? Tem um burburinho de que o RB Brasil roubou nessa parte que estava treinando desde antes dos clubes da capital e tudo mais e saiu na frente. Isso para mim é falácia e já é um argumento para admitir a derrota antes da hora. É desculpinha. Já começa daí que é uma teoria da conspiração muito grande. Já que fosse assim, que fizessem força para o campeonato não ter continuado. Já que você acha que tem algum competidor que esteja em vantagem indevida, você não deveria entrar em campo para jogar contra ou no mesmo campeonato que esse time. Já começa daí. Então, acho que precisa de teste, por quê? Porque o RB Brasil já é um time que já está montado, né? O Bragantino, aliás, o RB Bragantino. O Bragantino é um time que já está montado, já tem uma estrutura, é um time que já tem um desenho tático definido, cada qual dos jogadores sabe o que fazer em campo, sabe onde o outro jogador vai estar, já tem um nível de entrosamento maior do que o Corinthians, que está em formação. Só que como o time está em formação, tem que testar coisa nova, porque se não deu certo, vai ficar batendo na mesma tecla. É em time que se ganha que não se mexe. Em time que ganha, mas que você tá vendo ali que ele tá ganhando por acaso, ou tá ganhando com grande atuação do goleiro, por exemplo, como foi o derby, você tem que mexer, você tem que perceber que alguma coisa tá errada e você tem de alterar. Até concordo com o Léo Natel aí para fazer um teste, para ver se muda alguma coisa. Sangue novo, é um jogador que todo mundo vai esperar uma nova jogada. O Red Bull Bragantino provavelmente não o conhece, porque vai ser inscrito agora e jogava fora, né? Então, é uma surpresa. Você tem que usar as armas que você tem, né? Infelizmente, nem todas estão sendo usadas. É uma crítica, não acho que seja uma crítica tão grave assim pro momento, né? Não é caso de, o Thiago Nunes está falhando muito, vamos jogar para a rua e trazer outro treinador, porque demanda tempo. A gente fala isso há muitas lives aqui, né? A gente está na quinta e toda live a gente fala que demanda tempo. E o cara tem que ter o tempo para montar o esquema dele, para ele criar confiança, para ele mudar toda a dinâmica do clube que está aí há 10 anos num futebol reativo para passar para um futebol ofensivo. Exatamente. O Duga comentando aqui também o problema da utilização do jovem, às vezes a própria torcida que idolatra ou vilaniza muito cedo. Também tem essa questão. Apesar de que eu acho que agora a situação mudou um pouco, tá, Duga? Eu vejo pelo menos a torcida do Corinthians um pouquinho mais paciente com esse tipo de situação. Acredito que se tiveram paciência com o Janderson e ainda tem até hoje, né? Algumas pessoas. Dá para testar outros jovens também, né? Principalmente no lugar do Janderson. O Rony Cunha, Luan poderia jogar no lugar do Everaldo. Ele é bom, cortando para dentro, chutando. No meio campo ele fica muito preso, perdido dentro de campo. Não sei se seria a melhor opção ele do lado do Jô, como eu comentei. Eu acho que o Luan ele é um cara que sabe flutuar muito bem atrás do centroavante. Ele não é para ficar fazendo essa função ali mais perto do jogo ou jogando de ponta esquerda, até porque ele jogar de ponta esquerda vai demandar outros tipos de características que a gente sabe que não é a dele, que é justamente a parte da marcação. Não tem velocidade também muito apurada. Ele é um cara de meio. Ele é para atuar ali mais no meio campo. O Rony comentou aqui que o Corinthians poderia dar mais chance pro Davó, que é um bom jogador, tem talento, ele segura a bola bem, dá para fazer
parede ou girar em cima do marcador. É que assim, o Davó, ele vai entrar muito em outras ideias de jogo, né? O Davó, ele veio para atuar pelo lado, ele veio para atuar como centroavante. A gente não conhece ainda o Davó. Não O sei a Matheus, posição dele até hoje. até dirigentes do clube de certeza ainda não sabem por que ele foi contratado. Mas O assim, Davó, eu não acho que seja um jogador para agora. Eu não acho. Não acho que seja um jogador pronto para agora. Não dá para você colocar ele lá, que vai entrar para o mesmo caso do Janderson, por exemplo. O cara com o psicológico não tão formado assim, ou com uma falta de confiança, ainda não pegou a confiança direito, joga o cara numa decisão, aí o cara erra 2 passos e já era, já não serve mais. E ele já veio, né? E ele já veio para cá com a desconfiança, porque foi uma negociação que ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu até nada. hoje, né? É uma negociação que passa pela justiça ainda, né, de ser impugnada, tem esse risco, por causa de um negócio que o Guarani fez lá atrás, ou que o Corinthians fez, enfim, é tudo muito confuso nessa negociação com o Davó, então tem que ter calma, não adianta jogar lá o cara de uma vez só e falar, ó, resolve, não vai resolver. Exato. Mas é um jogador que às vezes pode surpreender. No mesmo sentido do Léo Natel, acho que pode sim. Dá para fazer um teste com ele, mas não vai colocar uma responsabilidade em cima do cara para o cara tentar resolver a partida, porque não é assim também. É que o Léo Natelg, ele vem com uma pressão a menos, né? O pessoal estranhou, falou que não conhece e tudo mais, beleza, ele vai ter a chance dele de provar dentro de campo. O Davó, ele já veio complicado para cá, né? Ele já veio assim, ele no caminho, um trajeto de Campinas para cá, enquanto ele estava vindo, a torcida já estava especulando como ele jogava, e aí já vinha torcedor do Guarani falando, ó, esse aí tenta um chute, a cada 10 chutes acerta um no gol. Esse aí não corre direito, ou se corre não pensa, a mesma coisa que cai pro Janderson, né? Se corre, não pensa, se pensa, não corre, aí já perdeu a bola. E ele é, não sei, acho que ele é um pouco mais novo que o Léo Natel, eu acho, não sei. Eu O acho Léo que sim. Natel, Acho que então, o Davó ele é mais novo. Ele deve ter uns 20, 21. O Léo Natel acho que é 23, eu acho. e o Léo Natel, se você for parar para pensar, ele já tem mais rodagem do que o Davó, porque ele já foi para fora. Tá certo que é o Chipre que ele jogou, né? Se eu não me engano. É um país que bem pequeno, pouca tradição no futebol, mas Palmeiras. tem já ter ido para fora, né? O Davó não, ele subiu lá no Guarani, jogou poucos jogos no Guarani, já tá no Corinthians. O Corinthians. Sim. Né? E o Léo Natel, que é base de São Paulo, ele já conhece como ele já sabe o ambiente de um time grande, ele já sabe onde ele tá pisando. Né? Então, são todas as variáveis assim que dá um pouco de mudança, mas pode surpreender. Né? Eu acho que é mais válido que o Janderson no momento que tá quebrado. Exato. O Duga, acompanhei muito o Piton na base. No Sub-17 eu alternava entre lateral e extremo e fixando como lateral com o Coelho. Em muitos jogos do Sub-20 deixava a desejar na marcação e o técnico sacava ele e botava Rael pela maior resposta defensiva no setor. Meu, assim, os jogadores da base do Corinthians, quando eles sobem, principalmente lateral esquerdo, a gente vê isso muito do Guilherme Romão, né? O Arana teve um grande problema. O Arana não parecia que ele não sabia marcar quando ele subiu. Subiu por uma necessidade, faltava ter acertado isso. Ele subiu, foi emprestado para o Atlético Paranaense, voltou pela pela saída do Fábio Santos. E aí, aos poucos, o Tite foi moldando o Arana, né? Foi montando ele, foi organizando as ideias em cima dele. Mas o Arana também teve muito problema. E o Piton, realmente, ele é muito mais ofensivo. Aquele cara muito mais ala do que lateral esquerdo. Então, o Thiago Nunes teria que trabalhar isso, trabalhar junto com os volantes, o zagueiro que atuasse pelo lado esquerdo para poder fazer essa cobertura. Mas o Lucas Piton também enfrenta esse tipo de problema assim. O Rony Cunha falando, Avelar e Gil tão bem, só está acontecendo umas falhas, mas pode melhorar. Avelar, 2 jogos, aí 2 jogos sem o Corinthians tomar gol, importantíssimo. Mas e o Avelar aí nesses 2 jogos, como que ele foi? Postura dentro de campo, posicionamento, para vocês aí. Saudades Avelar, lateral ou não? Não. Definitivamente não. O Avelar, quando ele jogava de lateral, a gente sentia que ele era um lateral zagueiro. Que ele era um cara mais duro, ele não tinha intensidade, ele não tinha um equilíbrio, ele não tinha uma chegada na lateral esquerda. Então ele dava a entender que parecia realmente um zagueiro pela esquerda.
Só que aí ele tentava sair, aí a gente ficava assim, o pessoal, lembra que o torcedor ficava na bronca, tipo, lateral, o Avelar perdia a bola assim, aí levantava, esbravejava, socava assim no gramado, e a gente desesperado, volta, 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 porque ele tinha que voltar para fechar a parte dele. Mas não sinto nenhuma saudade do Avelar na lateral esquerda. Porém, para mim foi a surpresa desses 2 jogos até agora, porque o Avelar foi muito sólido. A gente não esperava, porque, quando voltou, quando ia começar, falou assim: não, é o Pedro Henrique e o Gil, aí tem que ajustar, porque a defesa tava ruim, e não sei o quê. Aí o Pedro Henrique vai embora. Aí na primeira coisa que a gente pensa, o Bruno Mendes, vai ser o Bruno Mendes titular. Do nada a gente começa a ver uma coisa que o Avelar, porque o Avelar só virou, que ele ia mandar embora, né? Ele só ficou no Corinthians porque ele aceitou essa transição para virar uma opção na zaga. Senão ele teria ido embora. Aí ele aceitou e ficou. Só que a gente esperava assim, mas o Avelar para zagueiro vai ter que ver posicionamento, muda alguma coisa, né? Por mais que ele tenha saiba, né, a parte defensiva assim, tudo mais, a zagueira é totalmente diferente do lateral esquerdo. Mas mesmo assim, foi assim surpreendente para mim. Para mim foi surpreendente. Ele se mostrou muito bem no jogo aéreo. Eu já sabia que ele ia bem, porque no jogo aéreo o Avelar também já era um risco, né, quando ele era lateral esquerdo, porque a gente sempre foi muito bom na bola aérea. Mas assim, defensivamente ele também tá bem no jogo aéreo. Se eu não me engano, no Oeste, ele ganhou quase, tipo, se ele não ganhou todas, ele ganhou quase todas pelo alto. Mostrando que ele pode ser, sim, um ótimo companheiro pro Gil. Ele tem a experiência também, ele tem uma vontade que ele, que ele transpara, tipo, pro time. Ele mostra que ele tá interessado, ele mostra o foco, ele mostra que ele tá ali. E parece que de zagueiro ele tem um foco maior do que com o lateral esquerdo. O lateral esquerdo ele desligava no jogo de vez em quando. Ele esquecia de voltar para marcar, trotava. Na zaga não, na zaga ele tá sempre ligado. E isso aí pode ser muito bom. Claro, a gente não pode criar expectativa também de falar que o Danilo Avelar, nossa senhora, é o melhor da seleção brasileira e tudo mais. São 2 jogos. Ele tem muito que evoluir ainda. Talvez ele erre alguma coisa ou outra ali. É normal, porque é um lateral que tá fazendo essa transição ainda. Ele não fez totalmente a transição para zagueiro. Mas a gente sempre pensa em casos assim. Acho que o caso mais evidente para mim é você pegar numa temporada aí do Chelsea que o Aspilicueta era lateral, bem defensivo, virou zagueiro e virou um dos melhores zagueiros. Então a gente pode também ver isso daí, porque o Avelar tem um bom passe até para um lateral, né, que ele era lateral. Então a gente pode ver aí uma dupla de zaga muito boa que pode render bastante coisa para a gente futuramente. E para mim é a maior surpresa desses 2 jogos. Porque sinceramente, eu olhei assim e falei, por que o Bruno Mendes tá jogando? Eu não gostei do Avelar quando foi pro Clássico. Eu preferi o Bruno Mendes. Principalmente pelo investimento e por ele ser um moleque que eu acredito que vai render muito ainda, porque ele tem muito talento. Só que não tem como. Você vê o Avelar jogando assim, você viu o Avelar, tanto no Clássico contra o Oeste, tanto contra o Oeste, você viu uma partida sólida, uma partida firme, a partida de um jogador que parece que já tá lá jogando de zagueiro faz um bom tempo já. E isso me agradou bastante. Então, assim, o Avelar, para mim, agora é o titular, indiscutivelmente. E o Bruno Mendes, ou ele é aproveitado em outro lugar, ou ele vai ter que começar a lutar aí para ver se ele consegue pegar essa vaga. Mas no momento do Avelar é muito bom e ele tem que permanecer. Concordo. Concordo, mas estou cansado de concordar com o Fernando Cosimacho, acho que é um cara Vou idiota. falar que você torce. Enfim, Que você concorda. Eu concordo nisso porque eu acho que a mentalidade do Thiago Nunes foi o quê? Apostar na experiência, né, para o clássico. Porque se ele coloca o Bruno Mendes, seria ali naquele setor esquerdo o Carlos e o... Ele joga na esquerda o Danilo Avelar na zaga também, né? Seria Carlos e Bruno Mendes, né? Então acho que ele apostou nisso. E é uma grata surpresa, né? Porque o Danilo Avelar é um dos caras assim mais trabalhadores desse elenco, se for parar para ver. Um dos caras mais trabalhadores desse elenco, é um dos caras que mais respeita o Corinthians e entende o que é o Corinthians em si. Foi criticado como lateral a rodo. Trabalhou sempre calado, sem dar resposta. Isso é uma questão muito importante, Bruno. Até desculpa te interromper sobre isso. Eu até comentei no Twitter esses dias.
o Danilo Avelar ele tem todas as suas limitações técnicas, questão de posicionamento, isso é uma questão diferente, mas pelo menos ele entende o tamanho do Corinthians. Eu acho que isso é muito importante para o jogador que atua num clube como o Corinthians. Daí. Ele tem que entender, saber qual que é o tamanho do clube que ele está defendendo e a importância do clube que tem na vida dele. E aí eu acho que o Danilo Avelar chega a esse ponto. Então, é um cara que nunca fez forcinha para fazer panelinha dentro do clube, já começa daí, porque tem jogador que pega birra, a gente sabe disso, jogador que começa a receber crítica demais, e ele é muito presente nas redes sociais, então ele deve ver que ele era muito criticado como lateral esquerdo. Então, tem jogador que começa a pegar birra, começa a forçar a barra, começa a criar caso, começa a atrapalhar o ambiente. Ele não, ele ficou na dele, ele trabalhou. Chegou o Thiago Nunes falou, ó, te vejo como zagueiro. Ele foi lá e comprou a ideia, falou, vamos. E começou a treinar. O Danilo Avelar, ele estava treinando muito, depois dessa transição para zagueiro, a bola aérea. E isso talvez tenha passado uma segurança maior para ele também, porque foi muito gigante dentro da área nesse sentido, né? O Corinthians sofreu muitos ataques do Palmeiras, que o Cássio salvou muito, mas muito porque o setor do meio de campo já tinha morrido, né? E a zaga ficava muito exposta e chegavam muitos jogadores tentando um empate, Palmeiras em cima. Não dá para segurar mesmo. Contra o Oeste foi a mesma coisa. Aí o Danilo Avelar sobe e faz o gol, né? No único ataque do time no primeiro tempo. Então, acho que a consciência ajudou muito ele nisso, a experiência também ajudou, e deu muito certo, porque assim como o Cosmate, eu iria de Bruno Mendes também, pelo alto investimento e por achar ele um pouco mais zagueiro. Mas o Danilo Avelar, né, agora não dá para definir ele como o melhor zagueiro do mundo, mas se a gente não pode definir como o melhor zagueiro do mundo, com toda certeza a gente não pode, de maneira alguma, definir como o pior do mundo. Inclusive, como eu falei, para mim é o titular. Né? Eu chegaria agora para a partida de quartas, o Danilo Avelar e Gil também como uma dupla. E assim indo, né? E é uma aposta que seria das improváveis, cara. Porque tinha o Pedro Henrique, tem o Léo Santos, tem o Bruno Mendes, e aí você vai apostar num zagueiro que é improvisado, né? Que está começando agora para uma fase final de campeonato. Agora ele não é mais improvisado, ele é zagueiro mesmo, só que ele está começando agora numa posição que não era dele, né? Que ele não estava acostumado. Era uma aposta assim meio falha, né? Quem ia acreditar que o Danilo Avelar ia ser o titular da zaga do Corinthians algum dia, né? Então ele teve muita segurança no jogo contra o Palmeiras, teve muita segurança e garra no jogo contra o Oeste também, né? Nos dois jogos, e tá fazendo por merecer os elogios da torcida, né? E tá colhendo os frutos de um bom trabalho, né? Que é abaixar a cabeça, escutar as críticas que são construtivas, catar também as críticas boas que são construtivas, e juntar tudo isso e trabalhar para sempre estar melhor. Eu acho que a tendência é só melhorar. Eu também acho que o Danilo Avelar pode formar uma boa dupla de zaga com o Gil. E o Gil também se apoiar nos últimos dois jogos também o Gil foi melhor, né, do que estava apresentando no pré-pandemia, né, pré-quarentena. Então eu acho que isso pode ajudar o outro. O Gil já tem muita experiência, é um grande jogador, mas vinha fazendo 2020 muito irregular, alternava bons e maus momentos dentro do Corinthians. E o Danilo Avelar é aquela inconstância na lateral esquerda, né? Então agora ele inscrito no campeonato, atuando duas vezes ao lado do Gil, um pode ajudar o outro nessa campanha do Corinthians aqui, tanto Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Camille Fernandes também conectada com a gente, Mariana Silva, o Caio Leal. Aí tá rolando uma treta, viu, Gui? Tá rolando uma treta legal, né? Tá rolando uma treta, porque as meninas acho que são flamenguistas, aí caíram de paraquedas aqui na live, não sei o quê, aí o Caio foi dar uma zoada, os meninos não gostaram não, hein? Foram pra cima, irmão. Foram pra cima. Bravas, hein? Já era. Sabe quem chegou aqui, Bruno? Diego Valença. Diego Valença. O que te lembra Diego Valença, Gui Moraes? Amanhã, né? O que tem amanhã? Amanhã tem live Vem Corinthians lá no Ultimão, né? Para quem não conhece, um grande canal. Para quem não conhece, merece um tapa na cara, já começa daí. Desculpa o carinho, caro Telespec, porque o Ultimão é um dos maiores canais voltado para o torcedor corintiano. E estaremos lá, amanhã tem corintianos lá, fazendo uma participação especial na live Vem Corinthians, aí a convite do grande Diego Valença aí. Que honra, hein? Que honra, que momento chegamos, viu?
Que momento, hein? Você comentou hoje cedo, que momento, hein, amigo? Que momento chegamos. E o Duga comentando aqui, nessa nova escalação, o setor defensivo ganha sustentação física e altura. Justamente, eu acho que é até um dos fatores, Duga, de ter colocado principalmente o Carlos nesse time, né? Já que em muitos momentos o Carlos forja de zagueiro pela esquerda, com o Avelar centralizado e Gil na direita. E ainda conta com o apoio defensivo do Gabriel. É justamente. A gente vê um Corinthians muito mais posicionado defensivamente, né? O Carlos não é aquele lateral. Primeiro que o Carlos, ele é zagueiro de forma oficial. Depois atuou como de lateral esquerdo. E acabou que agora só atua de lateral mesmo, mas faz essa função, como o Duga comentou. O Diego comentou aqui, tamo junto, turma, e o Emerson Santos. E a dica? É o Moradei? Bom, a terceira dica é aquela que eu havia passado no começo, né? Que foi um cara que atuou no Corinthians, tinha contrato no Corinthians, foi emprestado, rodou o interior de São Paulo, rodou aí o Nordeste do futebol brasileiro, jogador de Europa, jogador aí, ó, europeu, atuou na Europa, e aí, depois foi para a Ásia. Hoje tá atuando na Ásia, Bruno. Tá atuando na Ásia, Bruno. Está em atividade na Ásia até hoje. Ó, olha aquele time de 2007 que conseguiu, o cara conseguiu o título em 2008 e 2009 com a camisa do Corinthians. Continuou jogando, jogou no Nordeste, jogou no interior de São Paulo, jogou na Europa e hoje tá na Ásia. Pô, se eu falar mais alguma coisa, eu tô entregando já. Duga e Diegão vão matar essa, viu? Certeza, certeza. Os dois vão matar, viu? Ô, Bruno, uma dica mais valiosa que essa, só se ela valesse 50 milhões. Não, agora você entregou tudo. Só se ela valesse 50 milhões, beleza? O pessoal aí vai tentando. Mandou bem. Vão chutando aí que daqui a pouquinho, no fim da nossa live, a gente vai estar participando. Um beijo para a Laricunha assistindo a gente aí na nossa televisão. A Larissa, Bruno, Larissa está na Inglaterra. Se vocês pensam que Guilherme Lesnock é pé frio, é que não viu Larissa torcendo no Twitter. Ela simplesmente elogiou o Lucas Moura, o Tottenham, já era. Elogiou o Fabinho, o Liverpool, já era. Bom, eu só agradeço. Acompanhado a saga. Sem contar que ela torce pro Golden State, né? O Golden State contra a maré de azar do Golden State na temporada passada contra o Toronto Raptors também, né? No basquete. Tá aí a comprovação. A menina precisa de calçar 2 pares de meia para esquentar o pé, viu? Vamos de 20 pares de meia, né? Aquelas meias térmicas que você liga lá e tem uma celular quentinha. Não pode falar mal não, hein, do Curry. O Emerson Santos, o Shakhtar é da Ásia? Bom, se alguém ficar dividindo a Ucrânia ali, pode ser que seja que nem a Turquia, né? Metade Ásia, metade Europa. Quem sabe no futuro aí. O Diego falando que não prestou atenção na dica. Vamos lá, Diego, vamos lá. Vou repetir para você, hein? A primeira dica é os 11 iniciais aí de 2007. Então você tinha naquele time Felipe, ajuda aí, Bruno. Felipe, Irã, Betão, Fábio Ferreira e Gustavo Neri, né? Marcelo Matos? Não, Marcelo Matos não. Ó, Felipe, Betão, aí tinha um Zelão, tinha um Fábio Ferreira, tinha um Gustavo Neri, tinha o Carlos Alberto, né, na foto que a gente Carlos Alberto, verdade. Né, meião na metade meião na metade da perna. Tinha o Moradei, o Irã, glorioso Irã, saudoso Irã. Dentinho, Nulinho e Finazzi. Tá aí, então, desse time, Diego, a segunda dica é, o cara ganhou 3 títulos importantes com a camisa do Corinthians. Segundo o Emerson Santos, que é o quê? A segunda divisão em 2008, Paulista e Copa do Brasil de 2009, tá? Essa é a segunda dica. A terceira dica é, ele atuou no Corinthians, né, obviamente, no interior de São Paulo, no Nordeste do futebol brasileiro, foi para a Europa e agora está jogando na Ásia. Então ele está atuando na Ásia aí hoje, atualmente. Inclusive jogou no final de semana aí, parece, segundo fontes, segundo Diguinho,
perderam a partida, o time deu uma caída no campeonato. Essa é a terceira dica. E a quarta dica, que é a maior de maior valor, se não for, essas 3 dicas não forem valiosas, só 50 milhões realmente para poder bater esse valor. O Emerson Santos disse que o clássico contra o time do Hulk, o Emerson está chutando o Fábio Ferreira. Bom, pode ser o Fábio Ferreira? Pode ser o Fábio Ferreira. Mas não sei se vocês vão acertar, não, viu? Tá o chute muito longe, não tá nem perto aí para poder acertar. Olha, vale o destaque, hein? Apenas uma pessoa acertou quem é o entrevistado. É verdade, uma única pessoa. Durante o dia inteiro, nossa, a gente teve muita repercussão lá no nosso Twitter, pessoal. Deus, né? Ainda bem, o pessoal ajudou bastante, comentando, chutaram vários nomes lá, mas ó, só uma pessoa acertou até o momento. É impressionante, hein? Impressionante mesmo. Impressionante. Vamos entrar na reta final aqui da nossa live, tá? Um pouco, assim, que jogou em Pernambuco foi o Moradei. Jogou no Santa. Será que é o Moradei? Eu acho que não é o Moradei, Diego. Eu acho. Ó, caramba, eles estão me forçando a jogar mais uma dica. Jogou no Nordeste, mas não jogou em Pernambuco. Tá? Não jogou em Pernambuco. Isso é certeza, tá? Não foi no Pernambuco. Vamos entrar para nossa reta final aqui, senão a Michelle vai invadir a live aqui, ela vai brigar comigo, não vai brigar nem com o Bruno. Gui, mostra a canequinha aí, né, rapaz? Cadê? Tá com ela aí perto, hein? Tô, peraí. Vamos falar do time. Para vocês, escalem o time do Corinthians contra o Bragantino, tá? Na quinta-feira. Eu quero a escalação de vocês contando com o Jô e Cantígio. Pode ir na frente, Cosima, porque eu 2 vezes que eu fui escalar times, né, na semana passada, por exemplo, uma vez aqui no Corinthians, outra na Central do Timão, eu escalei com 12. Ou outra vez que foi com 9, né? Enfim, a cabeça... A matemática tá boa, né? Tá em dia. Bom, vamos lá, né? Tô até com medo de escalar 9 agora. Vamos lá, a pressão tá grande. Vamos com calma, vou escalar 11 jogadores, vou até fazer uma continha aqui com os dedos. No gol é o Cássio, né? Eu acho que se a pessoa escolher outra pessoa... Se chegar agora contra o Bragantino e escalar o Walter, nada contra o Walter, mas seria um pouco estranho, né? Vamos colocar o Matheus Donelli também, é bom, viu? Bom. Pena que ele tá numa época diferente. O Thiago Balzari, que conversou conosco aqui em uma das lives, escalou o time todo, tipo... Tinha só o Jô do time titular de cima. O resto é tudo a base. Ele falou que ia assim. De certa forma, ele tá certo, né? Porque ele colocou, se não me engano, no time dele Jô e Fagner. Que Jô na base do Corinthians. Exatamente. Vamos lá. Na zaga, eu acho que é que tem algumas posições que é indiscutível, né? Eles. É o Cássio, você tem o Fagner na direita, Gil, Danilo Avelar. E na esquerda, eu manteria o Carlos. Por conta de que ele jogou os 2 jogos, deixa eu dar continuidade. Porque você arriscar alguma coisa agora também, talvez não dê certo, aí você queima o cara, não sei o quê. Você tá dando continuidade pro Carlos? Deixa o Carlos. No meio, eu acho que o Gabriel... Assim, eu acho que o Gabriel vai jogar. Tenho quase certeza que o Gabriel vai jogar. Eu não jogaria com o Gabriel. Eu jogaria com o Camacho e com o Cantígio. Mas aí eu tenho a questão também do Cantígio não estar em forma física, ainda ideal e tudo mais. Então, se ele tivesse 100%, é o Cantígio de inicial. Se não, eu colocaria o Camacho com o Ederson, para fazer uma coisa diferente, para mudar. Porque a gente precisa realmente de uma coisa diferente para enfrentar o Red Bull. Eu colocaria o Luan no meio. Nas pontas é o Ramiro. E na ponta esquerda é aquela incógnita. Seja quem for que for jogar ali, rezar, né? Porque eu queria muito que o Piton tivesse a chance de jogar lá mais solto, com a técnica que ele tem, mas a gente sabe que isso é muito pouco provável. A chance mesmo de ele ir de Everaldo. Então, ok, vamos de Everaldo. Everaldo lá, ou até uma chance para o Matheus Vital, que pode ser também interessante, trazer uma coisa a mais, uma técnica maior do que o Everaldo tem. Cosima já falou 38 nomes, mano. É só 11 que joga quinta-feira. Eu tô dando cenários. Tem que utilizar cenários. Mas eu não escalei jogadores a menos, calma lá. Pelo menos é melhor sobrar. Tá na lista de relacionados.
Melhor passar do que sobrar. E aí no ataque é o jogo. Mas vamos lá, vou fazer a escalação que eu queria, então, já que vocês já estão me Isso. criticando Você é o treinador, na quinta-feira você é o treinador. Você é o Cosima Nunes na quinta-feira. Você vai comandar aí a escalação. Os seus 11. Cuidado aí, o Cassiano vai escalar 9, mas tudo bem. Vamos lá. Tem o Cássio no gol, Avelar, Gil, Fagner, o Carlos, Gabriel, o Camacho, o Luan, Ramiro, esqueci o nome do. Esqueci o nome do menino lá, do ponta. Matheus Vital. Isso, Matheus Vital e o Jô. Porque eu tô com o Janderson na cabeça, não sei porquê, mas não, Janderson não. É o Matheus Vital ou talvez o Veraldo, mas vai muito do que ele vai querer fazer no jogo. E aí no ataque o Jô. Certo. Você mudaria quase nada, então, né? Não tem muito o que mudar. Não, beleza. Bruno? Eu manteria a mesma zaga, né? E o Cássio. 5 jogadores. Né? Na meiuca eu faria a alteração de sair jogando com o Ederson, ao invés do Cantillo, justamente vendo essa parte física. Acho que melhor utilizar ele no segundo tempo, se for utilizar para uma bola longa para o jogo e tudo mais. Enfim, o Cantillo e o Camacho. Nas pontas, eu iria de Everaldo e Ramiro nas pontas e deixaria o Luan jogando atrás do Jô. Eu não mudaria tanta coisa, né, para falar a verdade. Só que eu acho que o Ederson em campo, com uma confiança maior já desde esse jogo contra o Oeste, jogando na dele, tendo uma maior liberdade e tudo mais, acho que isso vai dar um up no time. Que é assim como deu nesse segundo tempo do jogo contra o Oeste. Porque se você mantém Gabriel e Camacho, os dois ao mesmo tempo, são dois volantes que não têm a característica parecida com a do Ederson, que é um pouco mais parecido, né, não fazendo a comparação, assim, falando que são iguais, mas ele tem um estilo de jogo parecido com o que tinha no Corinthians, o Elias e o Paulinho, por exemplo. E o Corinthians sempre curtiu muito, né, sempre deu muito certo com um volante que pisa na área. Tanto que o torcedor corintiano tem muita saudade de Elias e Paulinho. Se bobear até do Jusilei, o torcedor tem saudade, o Jusilei não pisava tanto na área, né, mas chegava um pouco mais à frente. Então acho que já daria um up maior. E o Luan manteria, né? Eu deixaria o Luan jogando na dele lá, não tentaria ele na ponta de forma alguma, como o amigo falou aí acima, porque assim como o Cosima falou, o forte dele não é a velocidade. E eu acabar queimando ele mais rápido do que ele jogando na dele agora. Se fosse tentar algo mais diferente do que isso, seria o Léo Natel mesmo na ponta, ou o Matheus Vital na ponta também, ou uma terceira, né, opção, o Gabriel já desde o começo. Perfeito, então, poucas alterações, né? Acho que são poucas alterações que vão, se o Thiago fizer, né? Acho que não vai mudar muita coisa. É certeza, né? Quase certeza, só que se acontecer alguma coisa muito grave para o Jô não jogar, então aí o Jô vai ser titular na vaga do Bozelli. Eu acho que uma alteração que o Thiago Nunes vai fazer é a saída do Everaldo. Não sei. É um chute, é uma possibilidade. Eu acho que ele não comece com o Everaldo, não comece com o Léo Natel, não comece com o Janderson. Ou Sid Clay ou o Matheus Vital. Ou Sid Clay ou o Matheus Vital para fazer essa função de meia esquerda, para ajudar ali, tentar ajudar o Luan. Mais o Matheus Vital para poder fazer essa função, né, ajudar o Luan na criatividade ali, na movimentação do meio campo. Eu acho que seria muito importante também ter essa movimentação. E aí o resto, do meio para trás ali com o Ramiro, com Camacho e Gabriel. Eu acho que vai manter o Gabriel, ele não vai fazer essa mudança e vai manter a mesma estrutura para poder pegar aí o Bragantino, e aí no segundo tempo ele vai fazendo as alterações. Eu acho que o Thiago Nunes não vai fazer grandes mudanças para esse segundo para esse jogo aí de quartas de final do Paulista. O Duga mandou aqui meus 11 iniciais: Cássio, Fagner, Gil, Avelar e Carlos, Gabriel, Cantilho, Ramiro, Luan, e no ataque Everaldo e Jô. Poucas mudanças, né? Só a saída do Camacho para a entrada do Cantilho.
né? E aí o Jô no lugar do Bozelli. Não dá para arriscar muitas mudanças também, né? Muita coisa, fazer muita coisa diferente, porque a gente sabe que precisa mudar, mas também por ser um jogo único de mata-mata, uma mudança pode causar a vaga para a próxima fase. Com certeza o Thiago Nunes deve estar pensando bastante nisso também. Jogo de mata-mata adora queimar jogador, cara. Se tem um Sim. confronto que adora queimar jogador, independente da idade que for. Mata-mata é uma coisa que queima. Eu lembro até hoje do Ramires, quando ele foi expulso lá na pré-Libertadores. Que era um meio campo que vinha bem, mas aí ele foi expulso e acabou. Acabou, morreu ali. Então é um jogo que ele vai com essa certeza aí de que vai manter uma parte do time, tipo, 90% do time vai manter, talvez ele mude uma coisa ou outra, e aí é aquela, se você tentou e no primeiro tempo você não foi bem, você foi engolido pelo RB, aí você tem que mudar. E aí vale a aposta em qualquer um para fazer uma coisa diferente. Sim, exatamente. O Emerson Santos mandou aqui: se o Bozo não atende, ele atende. O Diego Valença falou que o Fábio Ferreira jogou no Vitória. É verdade, o Fábio Ferreira jogou no Vitória. O pessoal tá postando bastante no Fábio Ferreira, viu, Bruno? O pessoal tá postando bastante, mas o jogador em si jogou na Bahia, mas não no Vitória. Jogou na Bahia, é verdade, não no Vitória. Um dos estados que ele jogou no Nordeste, que ele jogou em mais de um estado no Nordeste, tá? Exatamente. Ele jogou, é verdade, bem lembrado. O Emerson Santos também comentou: a camisa dele simboliza o número de dedos que o pai dele tem. Não, agora ele entregou tudo. 10 menos 1 igual a 9 dedos? Pô, eu não sei, cara. Daí eu já nunca parei pra poder contar os dedos dele, né? Mas pode Cara, ser. esquisito esse Emerson Santos, viu? Minha mãe Estranho, gritou o né? nome aqui, ela acertou já. É isso. Ela ouviu aqui, ela gritou o nome aqui já. Na lata. Ah, é? Caramba, ela acertou? Eu acho que sim. Bom, a gente já vai revelar, tá? A gente já vai passar para vocês quem que é o nosso entrevistado na sexta-feira. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar nessa de hoje? Só para avisar, uma notícia só para manter o ritmo, né? O Corinthians teve dinheiro bloqueado, né? Hoje pelo empréstimo do Matheus Pereira. Matheus Pereira. Bizarro. Matheus Pereira. Eu tinha bastante esperança nesse menino. Eu pensei que ele ia dar certo, mas o Corinthians conseguiu vender 5% que tinha para a Juventus. O Corinthians tinha 5% de um jogador. 5% de um jogador. Não era 50 milhões, era 5%. O Corinthians acabou tendo parte de uma grana aí, eu acho que é 400, 500 mil aí bloqueado pela justiça por causa desse empréstimo do Matheus Pereira. Mas assim, hoje, em sua maioria, foram notícias boas, né, pro corintiano acordar classificado, o Jô treinando para ser titular, Cantillo já voltando a campo, treinando também com o time. Então foi um dia aí agitado para o Corinthians, mas em sua maioria só de notícias boas mesmo. O Corinthians vai enfrentar na quinta-feira o Bragantino no Morumbi, tá? O Bragantino ainda está tentando mudar esse jogo para Bragança. O presidente do RB ainda está tentando fazer essa mudança. Lembrando que a região de Campinas está no vermelho, mas a região de Bragança está no laranja, tá? Na pandemia. Então ainda há esse impasse se vai ser em Bragança o jogo ou não, se vai ser aqui no Morumbi mesmo. Provável que mantenha, né, Gui? Porque pela determinação do governo é só regiões que estejam na fase amarela do Plano São Paulo aí de retorno. E não foi liberado em nenhum momento Bragança para o Campeonato Paulista. Eu entendo e também não entendo esse negócio, porque assim, a gente vai entrar nesse assunto, eu nem queria entrar nesse assunto, mas vamos comentar rapidinho. O presidente está falando que o Bragantino está sendo injustiçado, né? Só que assim, quando a equipe de Bragança voltou sem uma determinação oficial lá aos treinamentos, eu não vi ele tentando causar tanto alvoroço assim, pensando na injustiça. Eu não sei se tá sendo tão. Jogar no Morumbi é tão ruim assim. Os caras acabaram de ganhar do São Paulo na quinta-feira passada.
jogando bem contra o São Paulo. Joga, meu, é que, bom, cabeça de cada um, entendo porque tá querendo jogar no estádio, mas não vai ter torcida. Não tem o apoio da torcida para o campo ser um diferencial. E tecnicamente é uma equipe muito boa do Bragantino, tanto para jogar em Bragança quanto para jogar no Morumbi. Então, eu não vejo tanto esse alvoroço aí essa necessidade de alvoroço do presidente do RB. Certo? E aí, Bruno, vamos revelar? Vai deixar ele mesmo fazer o convite e se revelar, né? Vamos fazer o convite aí, deixa tudo pronto, tá? Na hora que você der o ok. Já tá no esquema já, mas mostra, tá esquema? já tá no esquema, mas mostra a canequinha aí primeiro aí pro povo. Vou mostrar a canequinha, pô. Pô, galera, aqui, ó. Olha a minha caneca. Mano. Cosima tá concorrendo, tem bastante gente concorrendo. Obrigado a você que tá concorrendo essa caneca, tá? Pô, a gente agradece de coração o pessoal que tá participando, bastante gente interagindo com a gente aí para poder participar, ganhar essa caneca. Dia 3 de agosto, então vai ter o anúncio oficial ao vivo, né, Bruno? Ao vivo. Teremos live na semana que vem também para falar mais de Corinthians, falar de muita coisa. E aí a gente vai estar falando oficialmente, ao vivaço aí, o vencedor dessa caneca, que a gente vai estar enviando para vocês. Tá na nossa live nos comentários aí o link, tá? Quem quiser ainda participar, dá tempo, tem mais uma semaninha para poder participar, tá? Tem algumas regras para poder seguir, tá, gente? Então é rapidinho, é coisa básica, tá? Só precisa estar morando no Brasil, retweetar, curtir. E, São Mateus é Brasil? É importante, cara, porque, meu, fazer envio para fora do Brasil não vai dar muito certo, não. Então, é melhor... Aí, ó, não participe do negócio. Tá? E aí melhor morar no Brasil, que a gente manda aí, tranquilo, para vocês via correio. Beleza? Então é isso. Tudo pronto, Bruno? Tudo pronto, irmão. Então, gente, para quem ficou aí na nossa live, tá participando, tá assistindo ainda, aqui é o nosso convidado de sexta-feira para nossa live muito especial. É isso. O Cosima então tá aí, né? Então tá aí, convite feito. Tá aí, sexta-feira, então, a partir das 21h30, o camisa 10 da Fiel, Lulinha. Lulinha vai estar com a gente, batendo um papo. Ele que tá jogando hoje na Coreia, então a gente faz esse bate-papo aqui um pouquinho mais tarde pra gente. No Japão, Gui. No Japão, desculpa. Tá ali, mas não é a mesma coisa, né? Tá bem próximo ali, mas não é a mesma coisa, tá perto. É ali perto de Osasco, tá certo. E aí tem a questão do fuso horário, né, para ele. Então o Lulinha vai estar com a gente a partir das 21h30, sexta-feira, 31 de julho. Live muito especial, a gente espera contar com todos aqui na audiência. Vamos bater uma resenha bem legal, porque o Lulinha é muito gente boa. E a gente vai estar conversando com ele, saber da vida dele lá no Japão, dessa rotina que ele tá vivendo, como que tá sendo, como que foi a trajetória dele no Corinthians. Então tem muita coisa pra gente conversar. E aí na sexta-feira a gente espera vocês, perfeito? Teremos o Thiago Balzari conosco, o base corintiana, para entrevistar o Lulinha, hein? Para fechar Exatamente. o quarteto aí de gala na sexta-feira. Então a gente fecha julho aí de uma forma muito legal. Então, bonitinho. Corintianos e base corintiana juntos aí na sexta-feira para poder estar entrevistando o Lulinha aí com vocês aí participando. Podem mandar mensagem, curtir, compartilhar. Compartilhei muito, porque a gente quer fazer bombar a nossa live com o Lulinha, certo? Belezinha? Belezinha. Então é isso, só agradecer mais uma vez aí a presença de todos, o pessoal que participou da nossa live, curtiu, comentou, compartilhou, assistiu a nossa transmissão aqui. Muito obrigado por mais essa audiência e agradecer ao Bruno Cassiano, mais uma jornada juntos. É isso, estamos fazendo estamos crescendo, né, aos pouquinhos, estamos conseguindo fazer o Corintianos evoluir a cada dia. E agradecer É isso aí. E agradecer o Cosima aí por mais uma participação, mais uma vez aí tá colaborando com a gente, tá sempre apoiando o nosso projeto. Prazer é meu, só vão crescendo aí, de pouco em pouco a gente vai chegando. Vocês merecem muito ter um espaço bem gigante
mundo jornalístico aí, tanto do Corinthians quanto do esporte em geral. Nós agradecemos muito, lembrando que amanhã, a partir das 21 horas, canal do Timão, estaremos lá conectados, tudo junto, conversando um pouquinho com o Diego aí, que vai ser bem legal, um bate-papo bem legal. Na quinta-feira, o jogo do Corinthians é às 19 horas, teremos um pré-jogo aí, rapidinho, tá, para vocês, bater um papo desse time do Corinthians que vai estar entrando em campo, beleza? E é isso, na sexta-feira, a live com o Lulinha. A semana é bem cheia aí pro Corintianos, graças a Deus, tudo dando certo, e é isso aí. Corintiano, seu papo de mano pra mano, seu papo de mana pra mana. Até semana que vem. Na verdade, até não, né? Até essa semana. Até sexta-feira, né? Até daqui a pouquinho. Até quinta, até amanhã, até quinta-feira, até sexta e até segunda que vem. Até mais, gente. Toda, falou.